E aí, ouvintes ou ouvinte do Quina do Mundo, hoje vamos tratar de um tema que é paixão para alguns poucos e horror para a maioria, matemática. Para falar com a gente sobre isso, estou aqui com o meu grande amigo e ex-professor, que tem várias histórias boas, Elias Ichamum. E aí, Eli? Tranquilo, Jabardo. Bons tempos outros, né? Algumas décadas, né? Para falar sobre esse tema aí, como sempre, estamos aí com o Thiago Januzzi. Salve! E o nosso querido André Gomes. Beleza, galera? Tudo bom? Bom, vamos entrar agora no tema. Matemática. Quem aqui gostava de matemática na escola? Cara, interessante você começar por isso, porque matemática eu sempre tive uma certa facilidade, né, com matemática na escola, só que eu era muito preguiçoso, sacou? Então, inclusive, a única vez que eu fiquei de recuperação na vida foi de matemática. Isso porque você gostava, né? Não, eu não tinha dificuldade, sacou? Mas eu lembro que eu fiquei de recuperação, eu era criança, e aí minha mãe contratou um professor particular pra dar um reforço. O professor me demitiu. Isso te traumatizou? Não, o professor me demitiu, porque ele falou assim, olha, Dona Yara, você tá perdendo dinheiro, porque ele sabe fazer. Ele tem preguiça de pensar o negócio na hora de fazer a prova. Mas ele sabe resolver as equações aqui. Mas era uma questão mais de preguiça, né? E é interessante, porque até pouco tempo atrás, pouco tempo, lê-se assim, até eu ter um smartphone, eu me esforçava bastante em fazer qualquer conta de cabeça, né? E agora, bicho, a preguiça, eu terceirizei meu cérebro pro celular pra isso, sacou? Normal. E você, André? Qual a tua relação com a matemática? Então, vocês já ouviram falar de Kumon, acredito. É um tema interessante que a gente vai ter que falar com o Eli aqui, o que ele acha sobre isso. Então, minha mãe me colocou no Kumon como uma tentativa de solucionar minha barreira absurda com a matemática. E eu nem sei o que pensar sobre isso. Mas nunca foi muito fácil para mim, não. Hoje eu sou mídia, eu trabalho com planilha de Excel, com pesquisa, com porcentagem, com dinheiro. Então, matemática para mim é uma ferramenta incrível e essencial para o que eu faço hoje. Mas dizer que eu sou o cara da matemática, talvez eu morra nunca sendo. Bom, no meu caso aqui, todo mundo já deve saber aí, que, pelo menos os 3 ou 4 ouvintes que já ouviram mais de 3 episódios, né? Que eu sou engenheiro e eu sempre uso muito matemática. E eu diria o seguinte, pelo menos na minha geração, não sei, isso é uma coisa que eu quero saber com o Eli aí, que tá mais em contato com a molecada, né? Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, na escola se divide entre 2 pessoas, entre 2 grupos. Os que gostam de matemática, e aí eles vão fazer física, química, matemática, engenharia, e os que não gostam de matemática, que aí vão fazer o resto. E você, Eli, como é que você começou com a matemática, hein? Conta um pouco aí, porque você tem uma história interessantíssima. Mas tem uma coisa curiosa aí, quando você fala gosta e não gosta, né? Mas dentro do gosta e não gosta, nós temos o que gosta e não sabe, o cara que sabe e não gosta. A gente tem outras coisas que não é tão assim binário, né? Eu tinha alunas muito boas de matemática, mas não gostavam de matemática. Eram boas mesmo. Essas foram para poesia, para literatura. Tem muita gente que tem facilidade de aprender matemática e não gosta. E tem gente que adora, quer ser engenheiro, quer ser construtor e não consegue aprender, não consegue, não tem jeito. E outra coisa é que muita gente fala que matemática é ciência, que é técnica, só que a matemática está antes da modernidade, né, que a gente conhece como ciência. A matemática está desde sempre, uma hora era vinculada nos pitagóricos com deuses, com coisas do diabo, aqueles números esquisitos, e uma hora é para calcular a ciência, para gerar técnica. Então matemática é uma coisa que é difícil chegar aqui e falar, eu vou para exatas, eu vou para humanas. Ela participou de música no Pitágoras, ela participou de enigmas na arte judaica. Então, olha, não é fácil chegar aqui e falar, quem gosta de matemática vai para exatas. Aí eu já não concordo quando o Jabardo fala que tem os que gostam de matemática e tem os que não gostam. Aí já é mais difícil fazer essa dicotomia. Eu acho muito difícil. Você fez falou uma coisa interessante, que eu acho que é uma das primeiras perguntas que eu tenho para vocês. Matemática é ciência? Matemática pode ser ciência e pode não ser. Por exemplo, quando eu uso matemática na astrologia, quando eu faço numerologia, quando eu infiro que cada letra do alfabeto vale um número, eu somo o número das minhas letras e eu vejo se dá um número primo ou não, se eu vou ser sortudo ou não. Então, às vezes, a operação matemática, só a operação, ela não é ciência. Ela só vai ser ciência se ela for ferramenta de um pensamento científico.
Se ela for ferramenta de um pensamento holístico, ela, no meu ponto de vista, não é ciência. Então depende de onde você usa essa ferramenta. Depende de como você usa essa ferramenta. Não é só somar os números e fazer uma conclusão para ser ciência. Porque a conclusão e o resultado da soma pode ser para diversas coisas. E mesmo algumas coisas que a gente acha que não tem nada a ver com matemática, tem uma base matemática fortíssima. Então quando a gente fala de gramática, linguística, esse tipo de coisa, porra, isso é matemática. Aí você vê o Chomsky que aparece justamente para tentar definir, entre aspas, matematicamente a linguagem. Não deu muito certo, mas foi extremamente influente nisso. Para começar, né, eu acho que a primeira coisa é decidir que para ser matemática ciência, você tem que ter lógica, álgebra e combinatória, senão você não consegue. Esse é um ponto fundamental. O aspecto matemático da ciência é a lógica, a álgebra combinatória, que vai gerar o computador, o software, o desenvolvimento de linguagens, porque se você não tiver uma certa lógica, você não consegue fazer conclusões científicas. Não que a ciência seja melhor que as outras coisas. A matemática já foi usada para coisas maravilhosas. Mas se eu quiser chamar de ciência, eu tenho que cair na modernidade, eu tenho que cair no Descartes, aí eu vou ter que usar a lógica, a álgebra e combinatória. É que eu acho que essa relação entre matemática e ciência, né, ela tem um fundamento que é o seguinte: a matemática empurrou a ciência empurrou a matemática. Então se você pega Newton, quando ele desenvolve a mecânica, que é quando a gente pode dizer onde começa a ciência moderna, né? Quer dizer, quando a ciência começa a ser algo parecido com o que a gente tem hoje. Ele teve que desenvolver uma nova linguagem, que foi o cálculo diferencial integral. E a mesma coisa o Einstein, quando ele desenvolve a teoria da relatividade geral, ele teve que desenvolver toda a parte de tensores em espaços curvilíneos, né? Lógico que aí você tem todos os matemáticos do século XIX que já tinham meio que mapeado todo o problema. O Gauss, Riemann, são esses nomes que sempre aparecem na matemática avançada, né? Mas tá lá, você não consegue fazer uma coisa sem a outra, hoje pelo menos. Mas e como é que a gente pode falar do Império Romano, que não tinha o zero, tinha um monte de numeração não posicional, o pessoal não tinha algoritmo para fazer conta, os árabes vão na Índia, traz o zero e faz algoritmos para fazer conta. Também é uma matemática que não é científica, mas ela tinha lógica, ela tinha encadeamento, ela tinha funcionalidade. Ela conseguia operacionalizar e ter algoritmos de operações. Não, com certeza. A questão do zero é uma coisa curiosa, né? O fato de a gente ter a palavra zero, existe o símbolo zero, a palavra zero, acho que facilita muito. Tenta imaginar você não ter isso aí. E aí que entra, acho que a questão fundamental da matemática, na minha visão, como um cara que aplica a matemática, é a capacidade de abstração. Eu diria que a matemática é a arte de abstrair. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso aí. Não, mas é exatamente isso mesmo. Eu precisava de um zero para dizer que não tem ninguém em algum lugar, e com isso eu tinha uma ferramenta fantástica que são os números binários, que a gente gera o software, o sim ou não, o passa ou não passa a corrente. Mas aí eu acho que esse zero aí, realmente a matemática se torna uma potência, uma ferramenta de pensamento abstrato muito forte, e é claro que a ciência vai depois beber dessa matemática que começou antes da ciência. Ela começou a se estruturar a partir daí, como um encadeamento de combinatória, de lógica. Pesquisando aqui para o episódio, eu achei uma frase muito boa, que a matemática é um elemento em comum mais abstrato da experiência humana, né? Então essa questão da abstração acho que é um dos termos-chave para a gente aqui. Olha, para falar nesse elemento aí, eu gostaria de dar um exemplo. Eu estou dando aula no 6º ano, eu chego na sala de aula e falo assim, raiz quadrada de 2. E isso aí dá quanto? Dá raiz de 2. Não, professor, mas não existe a raiz quadrada de 2. E aí eu lanço uma pergunta, como você disse, muito abstrata. E o número 3 existe? Claro que não. O número 3 não existe tanto quanto a raiz de 2. Nenhum número existe. Todos foram invenções de simbologias e correspondências bionímicas. Então essa loucura de abstração começa quando você acredita que existe o número 1, 2, 3, que a sua mãe faz você decorar, que você começa a falar, só que nem existe esses números. Então é uma abstração. Fantástico. E isso é muito louco, porque acho que isso entra na minha segunda pergunta, né? Tipo, a matemática foi descoberta ou foi inventada? A matemática existe no universo ou é apenas um mecanismo humano que a gente usa para compreender a realidade? Pelo que eu entendi, é uma briga de faca aqui entre os matemáticos, né? Essa questão mais filosófica da natureza da matemática. A matemática é totalmente humana, a matemática. Agora, as proporções que pode estar fora do contexto matemático, pode estar em outras linguagens, essa é mais natural, né? Proporção, simetria é natural.
Mas a matemática é uma ferramenta humana de linguagem criada pelo homem para conversar. Para eu dizer quantas mulheres eu tenho, se está faltando mulheres, eu crio os números para poder conversar com alguém sobre quantidades ou correspondências bionívocas. Agora, a proporção sempre existiu. O que não existia é a linguagem para eu explicar para você ou para alguém essa proporção, essa simetria. Agora, aí entra aquela coisa, existe um dos argumentos para justificar a divindade, isso aqui é dessa família de argumentos, acho que é os chamados ontológicos, né? Poxa, como é que a matemática cabe tão bem com a ciência, né? E aí fica essa discussão, isso é prova de que Deus existe, alguma coisa desse tipo. Isso é coisa mais para filósofo da matemática, é interessantíssimo, mas o fato é, ela funciona e ela é útil. Esse negócio de Deus, vamos pegar emprestado do Nietzsche, né? Lembra quando Nietzsche disse que a modernidade nega Deus, que Deus era aquela coisa perfeita? Quando entra o homem da ciência arrogante, eu tenho a ciência e nada me faltará. Então aí o que acontece? Aí você começa a brigar com Deus, mas não você, a ciência, porque a ciência é bem arrogante. Então a modernidade, segundo Nietzsche, vai matar Deus. E o que a gente pode dizer disso? Que na modernidade, o que eu vou fazer? Eu vou valorizar o futuro, né? Sempre o futuro vai ser melhor, vai ser aquilo. Então não tem como você fazer Deus e matemática nesse momento, porque a ciência é uma negação, né? Falando de futuro, né, eu queria saber, você dá aula há muitos anos, certo? Sim. Para quem não sabe, né, o mestre Lee foi meu professor, tá? Isso lá nos idos de 1988, 89, por aí. Eu tinha aula com uma professora lá na Escola de Aplicação, Maria Tereza, as professoras elegantes, sérias, aquelas coisas mais antigas, né? E ela falta um dia. Aí, beleza, a gente festejando que ia ter uma aula vaga pra jogar bola. Aí, acho que ela liga pro Eli e fala, olha, eu não vou poder vir aí. Ele era estagiário dela, né, na época. E aparece o Eli pra dar aula pra gente, de matemática. E a gente ficou indignado. A outra turma não teve aula, a gente não tem que ter também, né? Que palhaçada é essa, né? Que coisa injusta é essa? Aí ele começa a dar aula, a gente vira a carteira e ele continua dando aula normalmente pra gente tudo de costas. Aí a gente vê que não vai dar certo, a gente vai embora, vamos pro CPUSP jogar bola. Dá uns 5 minutos, aparece o mestre Eli pra jogar bola com a gente. Foi uma boa saída, né? Então, eu queria saber, assim, dessa época... Mas peraí, uma pergunta, mas só jogou bola ou deu aula de matemática jogando bola? Cara, eu não lembro. Eu não joguei bola, mas é que eu tava jogando bola antes, a moça me ligou, eu parei de jogar bola pra ir dar aula. É pior ainda, eu também tava de aula vaga, eu também tava no recreio. Uma coincidência muito injusta para os dois. Mestre, nessa brincadeira aí de 40 anos dando aula, mudou o ensino da matemática? Não, o ensino da matemática não mudou muito, não. O que mudou hoje é mais ou menos tipo de valorização da matemática. Antigamente ela era muito valorizada e quem não sabia matemática não ia ser ninguém. Hoje muita gente... É claro que era farsa, né? E hoje a gente sabe que muita gente é boa e não sabe matemática. Então o que mudou foi o preconceito contra a matemática e a valorização excessiva de ser alguém sabendo matemática e não ser não sabendo. Isso que mudou. Os juízes de valores. Eu imaginaria, né, que teria um impacto muito grande no ensino da matemática, principalmente a questão do computador. Porque a época que eu estudei com você, né, a gente não tinha computador. Uma ou outra pessoa tinha computador em casa, mas assim, isso era algo inacessível. E se quisesse fazer qualquer coisa séria, você tinha que programar em Assembler, né, praticamente. E o computador, cara, eu não sei, como tive o privilégio de ter computador quando era moleque, foi algo que me ajudou tremendamente em matemática. Entendeu? Eu lembro, por exemplo, que estava estudando geometria analítica e aí eu queria fazer um programa para desenhar elipse. E aí tive que mexer toda a geometria analítica lá, né? Pegar as equações, resolver e desenhar a porcaria da elipse. Era lento, era uma porcaria, mas desenhava. Aí eu queria girar a elipse no eixo dela. Como é que eu fazia? E aí lá fui eu perguntar pro meu pai para ver como é que... E aí meu pai, não, se vira aí, ó, um pouco de trigonometria, você se vira. E fui quebrando a cabeça e consegui fazer o negócio. Para mim foi algo assim tremendamente importante o computador para eu apreciar a matemática, começar realmente a entender o que acontece e praticar. Vocês têm usado muito o computador? Eu queria falar para você que, antes de mais nada, o computador tem uma briga com o conceito de matemática muito grande. Porque muitas conjecturas que ninguém consegue provar, o pessoal fica rodando no computador durante 10, 12 anos para provar, e alguns não aceitam a demonstração matemática por geração de tentativas de dados em computador. Então a matemática começou a brigar com demonstrações computacionais, cálculo numérico, eles não aceitam, queriam aquela demonstração mais antiga, aquela do Fermat, por exemplo, o cara conseguiu lá, fazendo funções modulares,
provar aquele teorema de 300 anos, mas alguém usou o computador para dar o contra-exemplo, mas para provar mesmo as pessoas só aceitam o analítico. Então, na verdade, se os matemáticos já duvidam que o computador é uma demonstração matemática, imagine um aluno que acha que o computador ele dá a resposta e confunde matemática com resposta e não com um processo. Aí fica difícil. Eu sei, mas no meu caso, aí que tá o negócio. No meu caso não foi o que o computador ajudou, foi na questão de entender o processo. Foi exatamente essa tua ligação. Quer dizer, não foi. Eu entendo, por exemplo, quando o pessoal. Para quem não é matemático, né? O que o matemático faz? Ele propõe um teorema, tem umas premissas e tenta demonstrar esse teorema. É uma coisa para que a gente, a maioria das pessoas, mesmo eu, acho extremamente maçante, mas extremamente importante. Porque é isso que permite você usar um resultado que, sei lá, em álgebra linear e usar isso em análise funcional, né? Ou o contrário. Então, essa questão da abstração. Mas a sacada aí é a seguinte: então eu entendo que essa demonstração, o pessoal desenvolveu softwares para demonstrar teoremas. É isso que acho que o Eli está se referindo. O que ele fica fazendo é testando um monte de hipóteses, pega todo o conhecimento e constrói. A sacada da demonstração de teorema não é só você demonstrar o negócio, e sim que quando você está demonstrando, você aprende muito sobre o assunto. Então, no momento que você tem o teorema demonstrado, beleza, você sabe que isso é válido. Mas você perdeu todo esse aprendizado, que é algo importante para os matemáticos e para os não matemáticos que usam a matemática. Agora, o computador, para mim, foi algo assim, por exemplo, coisa mais fácil, assim, desenhar o seno. Você começar a entender essas relações, entendeu? Plotar um gráfico, esse tipo de coisa que facilita muito. Interessante, né? Quando você fala de computador, dependendo da época que você usa esse termo, computador é uma profissão, né? Você era a pessoa que computava dados, né? Então, é interessante fazer essa brincadeira, né? Porque tinham pessoas que o job delas era isso, era fazer conta, né? Inclusive, você pega no início, né, da exploração espacial, grande parte dos cálculos eram feitos na mão mesmo, né? Por pessoas contra computadores, pessoas, muitas mulheres, inclusive, né? Que faziam essas contas de cálculo orbital, essas porra toda, quer dizer, contas que eu não saberia fazer. Tem um filme muito bacana sobre isso, Estrelas Além do Seu Tempo, que elas eram computadoras, né? As negras. Sim, excelente filme. Eu queria falar que o computador que o Jabbar está falando, que é importante, é que ele é uma lousa muito dinâmica. Então eu quero explicar um seno, um cosseno, contrair, ver a função. O computador é fantástico porque ele dá um dinamismo na lousa. Ele é um substituto de lousa, um substituto de caderno, perfeito. Agora, substituto de pensamento é mais difícil. Só quem programa aprende matemática. A parte de lógica, de combinatória, de álgebra, você aprende muito na programação, quando você faz de software. Agora, realmente, para dar aula com o computador é muito fantástico. Você tem programas que dão a dinâmica do movimento, do seno, do cosseno, da tangente. Você quer variar uma parábola, você consegue fazer muita coisa com o computador, como lousa, como ferramenta de fala. Isso eu acho bem bacana. Agora, para o aluno, não é que o computador é pior ou melhor, ele é só uma ferramenta a mais. Falar que a tecnologia atrapalha também é ridículo. Porque se eu falar que a tecnologia do computador atrapalha o ensino de matemática, então eu não posso usar apontador de lápis, que é tecnologia, não posso usar lápis, tem que usar pena, tudo é tecnologia, não tem por que canalizar a tecnologia para coisa eletrônica, né? Então eu acho assim, como ferramenta ela é fantástica. Mas a matemática em si, como proporção, o aluno tem que saber desmontar número. A gente vai cair naquele velho problema que vocês começaram aí com o Kumon. O Kumon faz você fazer um monte de exercícios montados para ganhar velocidade e técnica matemática. Mas ele não ajuda a pensar matematicamente uma proporção, uma solução de um problema. Então ele é importante como computador, como ferramenta de técnicas, mas não como matemática, não como desenvolvimento de matemática, de conceitos matemáticos. Não, era exatamente isso. Eu lembro da justificativa de me colocar no Kumon, eu era capaz, pensava matemática, mas eu não tinha, sei lá, eu não fazia as coisas, não fazia, sabe? Eu tinha uma versão absurda a essa ferramenta da matemática. Me ajudou. Eu não sei se me ajudou a entender a matemática, porque isso eu não entendi nunca. Até hoje eu não entendi essa porra. Mas me ajudou bastante em termos de números, sabe? E falar em números, cara, eu vou contar uma coisa que é extremamente confusa, assim. Bom, eu fui criado em Brasília e lá os endereços são siglas e números. E lógicas, entendeu? É lógico. E aí, quando me mudei para São Paulo, eu ficava brincando, Brasília é matemática e São Paulo é português. Porque aqui, o nome das ruas são nomes, em português e não em matemática. Então, assim, e não faz sentido nenhum. Por quê? Você vira para um pódio e fala assim, cara, você tá em Brasília? Você tá
Você quer chegar na 705. Aí você tá na 703. O que você faz? Eu passo a 704 e vou a 705. Entendeu? A lógica. Se você quiser ir mais pra frente, você sobe o número, mais pra trás você desce o número. Aqui, onde é que fica as picueltas? Mano, você pega ali, ó, Giovanni Gronchi, cruza a Gabriel Monteiro de não sei o quê. Não faz nenhum sentido. Se fosse ainda alfabético, tipo, todas as ruas começassem com A. Mano, você tem um bairro de ruas aqui de flor e o outro de passarinho. A gente tem um plano, né? Tem uma concentração grande de brasilienses aqui no bairro de Perdizes, né? Que a gente vai começar a renomear as ruas aqui, sacou? Tipo, a Emberê vai virar SQS 305, Tucuna vai virar, sei lá, a HGS 708, sacou? Vamos, sacou? Tem tanto brasiliense aqui que vamos começar a adesivar as placas com o nome novo das ruas, pô. Rebatizando Perdizes. Little Brasília, vamos chamar. Faz mais sentido. Por isso que a matemática pra mim é uma ferramenta uma ferramenta incrível de organização. Cara, você empilha pessoas numericamente. Eu tô no 7º andar. Eu tô sendo empilhado numericamente. Tudo é número na nossa vida. Tudo a gente precisa usar coordenadas, números, pra chegar, pra descrever coisas, pra descrever situações. Então, assim, matemática pra mim é sensacional nesse campo filosófico, porque, na verdade, eu nunca me aprofundei no cerne da matemática. Eu faço minhas contas, uso meu Excel, analiso dados. Matemática pra mim faz assim. O Eli tem uma história muito interessante. Ele é libanês, veio pro Brasil e você foi estudar na física, né, Eli? Física e matemática e... Ah, naquela época podia fazer os dois, né? Verdade. Até 87 podia. Então você é físico e matemático e professor, qual é o seu... Não, mas depois você ainda fez... Não, eu sou geógrafo. Você fez pedagogia também, né? Então você é colega meu da FEFELESH. Eu fiz FEFELESH de Geografia de 95 a 2000. A época que eu tava na escola politécnica. Eu já era aposentado quase. Na verdade, a geografia é outro assunto, tem a ver com física, porque eu fui para a geografia para trabalhar com ondas do projeto Minerva, lá de nova classificação de relevo, e acabei ficando na geografia. Eu entrei como físico e saí como geógrafo. Que legal. Pô, e o Paulo falou também que você é montanhista, né? Por isso que eu fui para a geografia, né? Não, brincadeira. No Líbano, como é essa tua paixão por montanha começou no Líbano? Como é que é essa história? Explica aí pra gente. É que eu sou andarilho, eu gosto de andar, não faz diferença se é montanha, se é praia, eu gosto de pegar a mochila e sair andando, eu gosto muito de novidades, mas eu gosto muito de terrenos, né, assim, de tentar perceber os terrenos, subida, descida, íngreme, altimetria, eu sempre adorei isso. Vai nascer uma água daqui a pouco, que a gente está no fundo de vale, início de vale. Aliás, eu e o Jabardo já fizemos muitas travessias de 2-3 dias por aí, né? Várias, né? Muito boas. Várias. Isso eu acho que vale um episódio à parte, cara. Vale, com certeza. O Eli é desbravador aqui no Brasil. Na época que pouca gente fazia, equipamento era só o Sérgio Beck vendendo, e aí o Eli fazia a própria barraca, a própria mochila. Aí, você ainda tá com aquela mochila ainda? Sim, até hoje. Era um momento que ninguém fazia trilhas no Brasil e a gente era louco. A gente chegava lá no clube da USP, no CPUSP, falava, vamos fazer uma travessia de 3 dias, 60 quilômetros. Ia 18 pessoas que nunca acamparam. Com mochila, barraca, fita silver tape, chovia. E aí acabou a lenha, a gente pegou o banquinho que estava sentado e pôs pra lenha. A gente temos onde sentar. Era coisa de maluco, mas era uma aventura que, durante o caminho, as 18 pessoas trocavam muitas ideias boas. Aquilo sim era a quina do mundo, aquilo sim era papo bom. Aquilo ali dava muito assunto, eram pessoas de várias ramificações. Tinha veterinário, biólogo, tinha o jornalista José Arbeck, tinha o pessoal da Humanas, era muito bacana mesmo, era rico demais. Eu lembro uma vez a gente estava descendo a Serra da Bocaina, certo? E o Eli é um trator, né, cara? Ele sobe, anda, vai assim... gravidade acho que não afeta ele, entendeu? Algo assim, não sei. Agora tá afetando um pouquinho ali? Puta, eu lembrei de um negócio que você sacaneou comigo, mas você... Exatamente. Eu tava parado, arrumei a minha mochila, fui escovar os dentes, quando eu voltei eu pus a mochila nas costas, fui andar. Andava o dia inteiro. Tá pesado, você tá velho, tá pesado. Passou, depois de alguns quilômetros andando, é sacanagem, vamos parar o Eliori, para e tira a mochila que nós precisamos de uma pedra enorme aí dentro. Uns 15 quilos de pedra. Caralho. Aí ele fica puto, né? Ele fica puto. Só que não tinha percebido. Pô, vai estragar minha câmera. Aí eu falei, não, Eli, eu tomei cuidado, eu embrulhei tudo certinho. Eu tava preocupado com a pedra estragar as coisas, não com o peso dela, que eu nem tinha reparado, né?
Bons tempos, hein? Pô, uma mancada, hein? bons Mancada tempos. isso. Esse é o mestre Eli. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta, então. Mas a matemática já salvou você de alguma enrascada em trilha, em travessia? Olha, a matemática, ela é bastante importante para fazer travessias, porque o raciocínio que a gente usa, a eliminação de hipóteses, é tudo totalmente matemático. A gente tenta uma, vai outra, aí a gente pensa, não, a gente não pode perder a altura para depois voltar, tem que subir para um cume maior, ponto de máximo, ponto de mínimo, na hora de acampar. Ponto de mínimo vai juntar água, e vai fazer frio pra caramba. Ponto de máximo vai dar vento, vai levar barraca, aí você vai fazer um jogo aí. Mas a matemática é importante sim, mas não é por causa dela que a gente fez a travessia. É que eu já falei, quem não sabe matemática também é alpinista e faz travessia. Mas com certeza a gente consegue gerenciar melhor essas coisas, porque o nosso raciocínio não é aquela porra louca, sair andando aí vendo o que dá. Não, vamos parar e pensar antes, vamos fazer. A travessia da Bocaina, por exemplo, a gente foi fazer, tinha muita coisa para ser resolvida, e não que a matemática vá salvar a gente, mas a matemática ela gera dentro da gente um conjunto de decisões importantíssimas. O modus vivendi, né? Eu lembrei de uma vez que eu fiz um acampamento selvagem lá em Pirinópolis, perto de Brasília, que segundo... A Ema te bicou? Não, porra, sem Ema. Teve elementos de filme de terror esse acampamento, mas tinha uma lenda que tinha uma cidade cenográfica abandonada perto desse morro, que era o Morro do Macaco. E, cara, a gente foi um selvagem lá, sacou? E a gente escalou lá o morro, mas assim, toda essa coisa de matemática, de ponto alto, a gente foi só um monte de moleque bêbado subindo o morro com facão, sacou? Então a chance de ter dado bosta era gigante, mas todo mundo sobreviveu. Mas foi totalmente do selvagem esse. Eu acho que a bosta é um cortar o outro ali, cara. Quer falar de bosta relacionado com a natureza? Tinha um grupo em Brasília quando eu era adolescente, nem tão adolescente, que a gente levava pessoas pra entrar em cavernas. Tem 2 buracos muito conhecidos lá perto de Brasília, que é o Buraco das Araras e o Buraco das Andorinhas. Que, na verdade, realmente eram cavernas que o teto cedeu, e aí você tem um buraco imenso, onde a gente descia com as pessoas, entrava nas cavernas, tomava banho em lagos subterrâneos e tal. A bosta era isso, a gente era um bando de malucos sem preparo nenhum, levando um bando de gente que pagava ainda pra poder passar um final de semana explorando a natureza. E, mano, e aí eu acho que tem um elemento chamado alguma entidade aí que ajuda a gente na hora que a gente faz merda. Porque ninguém se feriu nunca, que eu saiba. Uma vez a gente foi fazer uma caminhada e a gente tinha uma carta para poder se orientar. Aí a pessoa pega a distância de A a B, multiplica pela escala e fala, 10 minutos estamos lá. Só que ele se esqueceu que a gente cruzou 40 curvas de nível, então você sobe, né? Ele esquece que o mapa é plano e o terreno é tridimensional. Aí é pura matemática também. É um erro grosseiríssimo de achar que a distância de A a B ali é no plano, né? O mapa é só a projeção. E é aquela velha máxima, né? O pessoal fica, agora GPS eu não me perco mais. Né? Eu já tive um lugar que eu tava literalmente a 50 metros onde eu queria ir e levou umas 7 horas pra chegar até lá porque tem um precipício no meio, né? E o GPS é linha reta, né? E o GPS é linha reta. Parece que ninguém ouviu falar do Einstein, né? Que o caminho mais curto não é uma reta, né? Porque você não tem como, você não tem ponte pra suspender, você não tá de avião, né? Você tá a pé, né? Você tem o terreno todo, com suas curvas, suas descidas, suas subidas. Chama a porra dos milicos pra botar uma ponte. Acho que não precisa de ponte, não. Não precisa de ponte, não. Eu conheci um maluco que descia a Serra do Mar aqui para Santos pela antiga linha do funicular. Ou seja, tinha um trem de carga que passava lá, era via cabo, que por isso que é o funicular. Eu já vi umas fotos do pessoal fazendo isso, mas parece meio perigoso, né? Não. Deixa eu contar a história, cara. Diz que ele, um amigo e 2 minas, estavam descendo, né? Aí chega até o momento, o que acontece? Tinha aquele trilho e a ponte era de madeira, ela apodreceu, caiu. Então tá o trilho lá suspenso no ar, então você vai lá, um pé em cada trilho, e aí chegava no penhasco no meio. E aí eu acho que foi um amigo lá, ou uma das garotas, falou, não, daqui eu não saio mais, só de helicóptero. Tava no meio lá da Mata Atlântica. Jabardo, a gente foi fazer essa trilha do trem, e foi uma turma de bicicleta e uma turma a pé. Só que a gente tinha um pedaço dessa ponte que a gente tinha que parar, escutar se vem o trem, se não vier a gente atravessa porque não caberia o trem e a gente. Aí alguém não escutou nada e fomos. E daqui a pouco a gente começou a escutar o trem, cara. Pô, o pessoal não sabe a história de enfiar o ouvido no trilho? Mas a gente não usa matemática toda hora, né? A gente também é ignorante às vezes. Mas foi coisa de louco, a gente saiu correndo mesmo ali. Mestre, agora você vai, voltando pra matemática aí pura mesmo, você vai ter que confessar pra gente.
Nós somos aqui fãs do Olavão. Fãs incondicionais. Vem cá, você como sendo professor de escola estadual, você é um propagador de marxismo cultural? Marxismo? Cultural. O que é marxismo? Não, marxismo cultural. Você sabe o que é comunismo? Comunismo é um movimento, né? Só que se ele não é regime, é movimento. E se é movimento, é dinâmico. Você nunca instala o comunismo. Você só movimenta. Isso se chama marxismo cultural, tá vendo? Tá doutrinando as criancinhas no comunismo. Daqui a pouco vai no gaysismo também. Na verdade, é muito difícil você separar política de aula, mas eu realmente não gosto de usar opiniões políticas durante a aula. É muito difícil. É muito incômodo para mim. Mas que existe uma militância muito forte, muito traiçoeira de política em escola, existe. Igual existe pai e mãe separada com filho, né? Que um joga trauma no outro. Seu pai não presta, e o pai fala pro filho, sua mãe não presta. Isso tem também na escola, né? O governo fulano não presta, o fulano ciclano não presta, ou não sei quem, o militar é isso. E a meninada sai por aí odiando polícia, professor, e etc e tal. Então, realmente, a militância é uma coisa muito complicada na escola, sim. A criança ela é muito pequena, ela faz um juízo de valores que o professor está sempre certo, e aí é covardia, né? Perfeito. A molecada, se você lê por aí, o pessoal sempre fala que tem uma certa decadência, que as crianças são não sei o quê. Você vivendo com criança aí, cara, é muito diferente. Mudou alguma coisa de 30 anos, 40 anos atrás para hoje? Olha, o que a gente tem hoje e antigamente é a mesma coisa. A gente sempre tem 6, 7 alunos que adoram matemática e manjam de matemática. E sempre tem uns 30 que não conseguem dominar a matemática, mas conseguem tirar nota, fazer exercício. Agora, na escola pública, o que aconteceu é que houve uma inclusão de pessoas que nem assistem aula, que cabulam, e o governo, por conta de uma melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de dizer que mais gente está escolarizado, que tem mais de 8 anos de escola, a gente tem uma legislação que, infelizmente, obriga a passar de ano o aluno que não frequentou, que não conseguiu tirar nota, inventando uma história que ele fez uma recuperação paralela, fez nada, não entregou nada, mas existe uma camuflagem muito séria, muito grosseira, que é uma coisa política nefasta, onde o diretor diz que a dirigente falou, que diz que o secretário falou, que diz que o governador falou, mas ninguém assume. Resumindo, a gente tem uma média de 30% de alunos que reprovem mais de 8 matérias por falta e nota e que são aprovados. Isso é verdade, são aprovados. Mas isso não incomoda a gente, porque eles não assistem aula e não atrapalham a aula. Mas são alunos que passaram de ano, existe aí uma coisa muito ruim, que se chama verificação de aprendizagem. Esse aluno faz a prova e vai mal. Segunda coisa, os alunos, eles são bons de matemática e aparece nas avaliações que eles são ruins, porque ele não ganha nada com isso. Ele põe o nome, chuta e entrega. Ele não ganha nada com isso. Ele vai fazer um SARESP, terceiro ano do ensino médio. Ele vai lá na prova, depois... O que é SARESP aí? O que é SARESP? Não. Veja, eu sou da época que tinha primeiro grau, segundo grau, colegial, essas coisas. Né? Explica aí como é que funciona hoje aí. Nós temos o ensino fundamental, que vai até o 9º ano, e tem o ensino médio, que vai até o 3º ano. No final do ciclo do ensino fundamental e do médio, existe uma prova chamada Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo, SARESP. O que acontece? O aluno do 9º ano vai, todo mundo, e faz essa prova. Põe o nome na prova que já vem impressa e faz 20 exercícios básicos. Teremos de Pitágoras 3, 4, 5... Ele vai lá, calcula tudo e responde 20 perguntas. Baseado nisso, o governo diz se o ensino está bem ou ruim. Agora, a pergunta é, o sistema está horrível, mas o aluno sabe fazer? Sabe. Por que ele não faz? Porque ele não ganha nada com isso, ele põe o nome e vai embora. Ele não é obrigado a fazer. Ele não ganha nada, não ganha papel, não ganha diploma, a pontuação não serve para nada. E aí, nesse sentido, a avaliação fica que ele está ruim. Isso não é verdadeiro, né? Que nem essas avaliações de faculdade. Você termina, faz a prova. Isso me lembra, eu esqueci o nome, eu tentei achar o artigo, mas não consegui. Uns 5 anos atrás, a responsável pela educação em Nova York veio para o Brasil dar umas palestras, e ela foi a pessoa que implementou toda essa questão de ficar testando escola, sabe? Medindo métricas e métricas em cima de ensino. E foi um negócio, infelizmente não consegui achar, mas ela chega aqui no Brasil, ela fala um negócio e o pessoal ficou meio chocado, porque foi justamente a época que estava no auge de se falar isso no Brasil, pelo menos. Pelo menos o que eu estava lendo na época. Isso 5, 6 anos atrás. E ela disse uma coisa assim, que é o seguinte, olha, é difícil chegar no fim da tua vida, no fim da tua carreira,
e você percebe tudo que você fez deu errado. O que a gente tentou implementar foi na melhor boa intenção e foi um tremendo de um fracasso. Será que é nessa linha que você está falando aí ou tem algo por trás disso também? O problema da avaliação é quando você vai querer ranquear, né? Vamos ranquear as escolas. O Enem nasceu para ranquear, né? Depois é que virou ingresso para a faculdade federal. Mas no começo era para ranquear o ensino médio. A pergunta é, quem ranqueia os ranqueadores, né? Quem que avalia, o cara que avaliou que a USP é 15ª, 10ª... Quem que avalia isso? Então você teria que ranquear os ranqueadores também. Pô, sugiro então, eu acho que o a Lavão, avaliação é uma coisa muito... Eli, você continua dando aula na Caetano de Campos? Esse ano eu mudei para o Fidelino, porque a Caetano virou integral, escola integral. O aluno entra 7, sai 5. Eu não posso ficar em período integral. Aí eu fui para a vizinha dela, que é uma escola fantástica também, famosa, e etc e tal. Inclusive a Fidelino Figueiredo, que eu dou aula, era uma escola de aplicação da USP aqui no centro. Igual aquela que você estudava. Sei. Quando eu dava aula na escola de aplicação, tinha Fidelino também aqui no centro, né? Qual que é o perfil do aluno no centro, hein? Porque isso tem muita curiosidade. O aluno da escola pública, ele é muito inteligente, muito esperto, ele é genial, fantástico. Ele é um aluno que ele tem interesses muito diversos em relação à aula. Ele questiona muito. Não é uma escola particular que é conteudista e que você fica ticando os itens dados. Então você começa a dar aula de matemática, você começa lá, por exemplo... Você vai falar em crescimento exponencial. Você pega uma folha e fala, duvido alguém rasgar ao meio 20 vezes. Aí os alunos vão lá e começam. Não, eu consigo. Você fala, te paga um X salada. Ele começa a cortar, depois de 14 vezes o negócio ficou micro. Ele não consegue mais. Ele é criativo e fala, não, professor, eu vou pegar uma folha maior. Ele é criativo, mas se ferra igual, porque converge tão rápido que ele não consegue. Aí o que acontece? Aí eu falo para ele, tá vendo como é muito rápido a variação? Ele entende isso ele percebe. E ele não continua tentando, não continua. Aí eu chego para ele assim e falo assim, isso daí é matemática, isso aqui é dizer que a equação, que exponencialmente é mais rápido do que linear, tal. Isso é matemática? Então é fácil. Aí chega na prova, você fala assim, você sabia que 10 elevado a 50 tem uma metade? Tem uma metade, o 10 elevado a 50 é uma quantidade. E qual que é a metade? Ele fala 10 elevado a 25. Eu falo, não, é 10 a 49. O cara me esfaqueia, faz... Como assim? Vamos lá de novo. 10 com expoente 50. Não, desculpa. 2 com expoente 50. É um número muito grande, ele sabe disso. Aí você fala, quem é a metade? Eu falo, é 2 e 49. 2 elevado a 49. Ele não acredita, ele faz a conta, vai embora sem acreditar, porque aí entra no problema do achismo. Ele não vai querer fazer a conta. Então, matematicamente, ele não sabe aceitar conceitos matemáticos, e que está fora do bom senso de qualquer pessoa. Ninguém em bom senso vai achar que a metade de... Quem que é o dobro de 2 elevado a 49? 2 elevado a 50. Isso ele não aceita. Então a gente tem esse problema matemático de linguagem. Mas na hora de dar aula, de fazer equações, de fazer técnica, eles vão bem. O problema na escola pública é resolução de problemas. Concentração, atividade que envolve conhecimento anterior, projeção de futuro, qual ferramenta melhor. E isso é um problema sério, resolver problemas matemáticos, problemas de trigonometria, problemas de geometria, fazer prova, demonstrações em geometria. E isso a gente perdeu muito. Os alunos anteriores já sabiam, hoje a gente perdeu. A gente perdeu totalmente essa possibilidade de demonstrações em matemática. A gente está só na técnica agora. A matemática virou só técnica de cálculo, técnica conteudista. Coisa que a escola pública quer combater e não consegue. Isso é algo que me preocupa muito. O pessoal costuma falar, aí eu tô falando, a gente fica aprendendo esse monte de coisa que não serve pra nada. De fato, do que eu aprendi na escola, não uso quase nada mesmo. Mas a ideia, eu acho que o importante não é o que você aprende, primeiro, é aprender e outra coisa. Existe uma certa estrutura lógica, né, estrutura de pensamento. E você não consegue aprender uma coisa sem ter um ciclo lógico encadeando. Então você não vai conseguir entender física se você não conseguir resolver uma equação de segundo grau. E aí e as duas coisas se alimentam. Um dá significado e o outro dá técnica. E fica nessa questão. E ainda tem um outro aspecto mais filosófico, que é estrutura de pensamento. O teorema de Pitágoras não é simplesmente algo para calcular a hipotenusa dada os dois catetos. É algo mais profundo, entendeu? É uma estrutura do espaço, do espaço euclidiano. E a gente perde isso quando vai só nessa parte instrumentalizada aí que o Eli tá falando. Mas, Paulo, mas eu acho que isso também é um problema que a gente tem de maneira diferente, isso é uma impressão minha, não sei se eu tô certo, na escola particular também.
vou pegar o meu exemplo, né? Eu fiz escola particular, o segundo grau tudo foi em escola particular, né, em Brasília. A impressão que eu tinha é que, assim, o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer o pessoal passar no vestibular. Então, a impressão que eu tenho é que eu não aprendi nada. Em 3 anos eu não aprendi porra nenhuma. Eu aprendi, sabe, memorizar as bostas lá que eu precisava fazer a porra da prova e era isso, sacou? Não, mas nesse sentido eu concordo com ele. Escola particular é pior do que escola pública nesse sentido. Né? Aliás, Eduardo, para tudo, que agora tem uma coisa importante. O que é uma escola pior ou melhor? Vamos lá para a Grécia. Qual a diferença da educação espartana e ateniense? Qual é melhor? Depende. Se você quiser a guerra, espartana. Se você quiser a arte, ateniense. A pergunta é, você quer entrar no vestibular? Então o Bandeirantes é um colégio bom. Você quer aprender estruturalmente? Pega uma escola antropofoda. Então é difícil classificar escola ruim ou boa, porque depende do qual é o seu objetivo de educação. Aí é que entra essa loucura. Não dá para dizer que essa escola é ruim ou essa escola é boa. Ou ele não dá muita ideia não, senão os caras vão botar a galeria de tiro nas escolas, né? Não, mas não, primeiro, o que ele falou... O que ele falou é verdade. Quando a gente fala que quer comparar uma coisa, você tem que dar uma métrica. O que comparar em relação a quê? Certo? Aí eu tô falando na minha vida. E na minha vida eu percebo. As coisas que eu achava inúteis, né, foram as coisas que eu mais usei que eu mais uso hoje em dia. E as coisas que eram úteis, cara, já não trabalho com isso há muito tempo. Vamos lá, então. Eu tenho, por exemplo, na escola pública, eu tenho mais ou menos 10% fazendo faculdade e exercendo a profissão da faculdade que fizeram. Os outros viraram grandes artistas. Olha, o que eu tenho de músicos que tocam violino, que gravam música, que gravam CD, gente que formou banda, gente que virou tatuador, gente que é desenhista, grafiteiro. Gente, é impressionante como a gente valoriza muito o tal do papelzinho de diploma de nível superior, que é altamente mercadológico, é um bem de consumo. Não existe uma nota promissória, fiz faculdade e vou receber no futuro mais e vou ganhar mais. A gente tem uma ideia de educação como investimento. E não é lazer. É lazer como qualquer outro, é que nem ir num restaurante, é perder dinheiro. Perfeito. Educar é perder tempo. Se você falar otimizar, não é educação. Educar é perder tempo. E não é investimento, é consumo. Agora, se o cara consumiu e gerou outras coisas, não foi por causa da escola, foi de outros momentos. Então eu acho que a gente precisa parar de achar que esse investimento de universidade e tal, o cara não é zero ninguém. Tem muita gente boa, olha... mas é o que você falou, isso virou um grande negócio, né? Acho que universidade particular, igreja evangélica e narcotráfico são as coisas que mais dão lucro no Brasil, bicho. eu não saberia dizer. Você tá competindo com o banco, né, cara? Que ganha com os dois ainda tira a porcentagem dos dois. Né? O banco nem entra nessa conta, velho. Você sabe que nós temos também a gente chama de circuito paralelo. Muitos alunos que a gente tem, olha, essa história aí rende uma quina do mundo nova. Dá até para convidar umas pessoas para falar. Mas vocês já ouviram falar em trombadia de celular, cartão clonado? Sim. Então, 50% dos nossos alunos da escola pública estão nesse ramo. É o tal da vida louca. Aí você fala, mas você vai ser preso. Tudo amigo meu, né? Você vai ser preso. Sabe o que ele fala? Mas eu saio, entro, é vida louca. Então faz parte do mundo deles entrar em problemas desse tipo com a justiça, e a vida deles é morrer no tiroteio, a família deles já está presa desde avós. Então a gente tem um grupo de pessoas que são do ramo, vamos chamar de ilícito, mas de um ramo que eu vou chamar de alternativo. Então tem as pessoas que são alternativas, que estão fora dessa legislação, estão na legislação deles, formando gangues, grupos. Nós temos muita gente que é aviãozinho de droga, que clona cartão, que trabalha na academia para roubar o número traseiro do cartão para fazer compra online, que compra lanche. Fantástico, e são pessoas inteligentíssimas. Então nós temos, sim, vários ramos ilícitos e não ilícitos. Então quando a gente vai falar que o cara vai para uma faculdade, fazer uma faculdade, esse cara é mais ilícito do que o cara que está roubando. Porque o cara vai ser médico? Não. Vai ser advogado? Não. O que ele vai ser? Não vai ser nada. Ele não sei o que ele vai fazer na faculdade. Não tem a menor ideia, ele não tem condições. Então eles cismaram, fizeram a gente acreditar que todo mundo nasceu para ser acadêmico. Gente, a faculdade não precisava tudo isso de vaga, não. A gente tem que valorizar o curso técnico, as outras profissões, as pessoas que são marceneiro que não tem mais, funileiro que não tem mais, e tem que ganhar tão bem quanto. Parece que vinculou a ser menos do que os que são acadêmicos. Acadêmico é um cara técnico que estuda na academia, coisas muito técnicas, tecnicistas, e o outro que trabalha no ensino médio também é técnico igual. Então essa mania de achar que você só pode valorizar uma pessoa com aquele papel, então o detrimento do conhecimento em relação ao papel. Não interessa o que o aluno sabe, interessa se ele tem o papel, se ele é bacharel, se ele é técnico.
Quer dizer, o papel vale mais do que o conhecimento da pessoa. E o que vale é você fazer aquele exame de admissão lá numa empresa e ver se você sabe as coisas para entrar, para trabalhar, fazer entrevista e tal. E nessa, a inteligência emocional, intelectual e de relacionamento, às vezes consegue mais emprego do que um nerd que fez MIT ou sei lá o quê. Eu concordo com tudo que você falou, exceto a última parte um pouco. Porque é aí que tá o negócio. Uma coisa não exclui outra, mas você estando lá, porra, tá tendo conhecimento, você pode aprender, tem muita coisa útil. E aqui no Brasil, o tal do nerd é muito desvalorizado. É extremamente desvalorizado. Que, por exemplo, nos Estados Unidos, um nerd do MIT tá quase que garantido. É lógico que vai ter o babão lá, não sei o quê, mas o cara, em geral, ele vai ser respeitado e tá garantido. Que aqui no Brasil já não é tão verdade. Ô, Jabardo, aquele nerd que a gente tava falando mudou, né? Porque nerd agora ou é um cara que coleciona coisas de... É verdade, é verdade. O nerd que a gente tá falando é do estudioso, né? Isso, é realmente, isso que eu tô dizendo. O estudioso faz falta. Só que no Brasil, é difícil a gente acreditar que as pessoas não investem em coisas de base, de construção de software, construção... Então, o cara que tem muito conhecimento, ele não está sendo usado no Brasil porque as empresas não estão trabalhando muito em desenvolvimento, só ficou para academia mesmo. Tem algumas coisas aqui no Brasil que eu nunca entendi direito. Se você pega, por exemplo, tradicionalmente, agora esquece, está acabando, mas tradicionalmente, as universidades, você queria ter uma bolsa de mestrado, doutorado, era muito fácil. Muito mais fácil, você estando no sistema, certo? Numa universidade pública, não sei o que, é muito mais fácil conseguir uma bolsa, tradicionalmente. Eu estou falando desde os anos 80, não é algo, não é do Lula, não. Isso é anos 70, anos 80. Era muito mais fácil arranjar uma bolsa para doutorado aqui no Brasil do que, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, que era bem mais limitado em termos percentuais. Vamos deixar isso bem claro. E aí o pessoal fala assim, não, a gente não faz muita coisa porque falta, a gente não tem incentivo, não sei o quê. E aí entra a questão do software que você falou, que eu acho que é muito interessante, porque, porra, software é só homem e hora, né? É só pegar esses caras que entendem o assunto, sentar e fazer o software. E aí você vê assim, a quantidade de softwares, aí eu tô falando técnicos, ou mesmo, em geral, feitos no Brasil é muito pequeno. Sendo que a gente tinha o capital humano, né? E até a questão do investimento, que é bolsa, pro cara fazer isso. É algo que eu nunca entendi direito. Em termos de software de engenharia, eu estou falando mais na minha área, tá? Vou deixar isso bem claro, porque eu não conheço das outras áreas, aí eu posso estar enganado. Então, você quer simular escoamento fluido, aerodinâmica, não sei o quê, você vai usar um software de fora. A única exceção, talvez, seja de civil, que tem alguns softwares aqui nacionais que são muito bons e até o Brasil até exporta. Mas nas outras áreas é tudo importado. O que eu quis dizer é que as empresas brasileiras não investem em base, né? Eles não querem gastar 2, 3 anos de desenvolvimento. Eles são mais ou menos atravessadores, eles compram e vendem coisas. Antigamente, a Klabin tinha um centro de... na minha época de cartão furado, Fortran 4, tinha um monte de empresas que contratavam pessoas da física e da matemática para fazer programas de estoque. Hoje você compra o aplicativo pronto, hoje você vira um consumidor, não desenvolvedor. O pessoal da engenharia traz tabelas de fora direto para copiar concreto, espessura, técnica. Raramente alguém desenvolve porque demora muito, as empresas só estão produção em massa. Agora, eu quero falar da década de 80. Você falou sobre doutorado e mestrado. Em 84, 83, 82, lá na USP, você sabe como é que eu fui para pós-graduação? Não. Termina a graduação, me matriculo numa matéria da pós e viro MS1, professor da USP, auxiliar de ensino, sem nada. E nós temos 2 casos na USP do cara virar aposentado de professor sem ter feito nem mestrado. Porque só se você se matricular na época, na pós-graduação, você virava MS1. Que era auxiliar de ensino. Aí, se você fizesse o mestrado, virava MS2. Se fizesse o doutorado, MS3. E não tinha ninguém para fazer, só de cursar as matérias. Então, a pós-graduação na USP era para ninguém queria. Aí alguém começou a perceber que o emprego estava ruim, e aí o mestrado e doutorado virou bico. Eu vou fazer mestrado e doutorado que eu não consigo emprego. Aí exatamente. É que muda outra coisa. Aí sim, teve um ponto muito importante dessa reviravolta de doutorado e mestrado. Foi algo nos anos 90. Só agora, o fato de ser professor tinha um problema sério. Começo dos anos 80, o salário de um MS3 na USP era tempo integral, era $300. E hoje é 15 mil. Agora é bem. Não é $15 mil, mas mas assim, tinha tudo bem que era dólares da época também, né? Vai saber o que quer dizer isso hoje, tá? Mas então você não tinha gente querendo ser professor. No máximo você tinha, por exemplo, eu estou falando de engenharia, né? Que você tinha muito tempo parcial, que é o cara que dá 2 aulinhas e vai embora. Então ele dá aula por causa do status de ser professor da USP, não sei o que mais. Olha, eu queria voltar para falar sobre matemática de aluno, né? A gente faz feiras de matemática, a gente trabalha com jogos de matemática, e a gente percebeu que o lúdico,
O lúdico ganha de qualquer computador, o lúdico de lógica de tabuleiro, aquele jogo Hexa. A gente tem muita coisa de matemática na escola que esses alunos vão muito bem, muito bem. Assim, eles criam estratégias de jogo inventado com regras. E aí entra a parte abstrata da matemática. Por quê? Porque você modifica as regras do jogo, você combina a estratégia, você vê que o jogo está dando muito empate, então você cria uma nova regra para poder... Isso tudo é matemática, Jabardo. Então, a matemática dos jogos é fantástica, maravilhosa. Na Caetano de Campos, ano passado, nós treinamos muito alguns jogos e fomos campeões lá no IME da USP, em primeiro lugar. Nós trabalhamos bastante com esse tipo de matemática. E a coisa mais incrível, que é aquela história do Pitágoras e tal, que entra o problema da professora de artes. Os alunos não conseguiam fazer um tabuleiro de 4x4 porque ficava tudo errado, os paralelos. Não consegue fazer carreta paralela, não consegue usar o esquadro. Então a gente entra na parte da mão. Eles digitam muito rápido, mas não giram o compasso. Você não tem nenhum aluno que faz uma circunferência no compasso. Eles não têm a mecânica fina de girar um compasso com os dedos da mão, só para digitar rápido. Então a gente perdeu muito essa parte da manipulação da mão, tipo a Montessori, né? Você pensa e manipula, pensa e rabisca, pensa e tal. A gente perdeu muito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês estavam falando da USP. Eu lembrei de um detalhe que tem a ver com matemática. Quando eu fiz o vestibular da FUVEST, eu fiz mais velho, né? Eu já tinha saído da escola faz tempo. E, cara, como eu falei assim, eu nunca tive dificuldade com matemática, mas eu também nunca fui, sabe? Eu já estava na minha fase preguiçosa, digamos assim. Cara, o que eu fiz no vestibular da FUVEST? Botei tudo A. Eu nem li a prova de matemática. E passei. Eu acho que o vestibular também não significa nada, né? É só uma peneira. É horrível que seja assim. É um momento muito curto para resolver toda uma faculdade. Podia ser mais acumulativo, com o convite. Concordo. Eu acho legal, desde a quinta série, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, você vai juntando pontuações, vai fazendo vestibulares várias vezes. Acumulado, né? Não do nada, você senta lá e... A UNB, não sei se ainda tem esse programa, eles tinham o PAS, né? Que era o Programa de Avaliação Seriada. Que você fazia uma prova por ano durante o ensino médio. Né? Depois somava os 3 pontos e você talvez passasse ou não. Não sei se esse programa ainda existe, mas eu lembro que na época... Existe ainda? Existe. Mas essa coisa de currículo, né, tem suas pegadinhas. E no Brasil seria uma tragédia. Então, por exemplo, quando eu morei na Espanha, eu fiquei lá uns 8 meses, né? E eu tava lá no último ano lá do curso, que seria o ensino médio, logo antes de entrar na universidade. E aí eu fui escola pública, porque a escola pública era boa. Quando eu fui nisso aí, o pessoal falou, não pode ir na escola pública. Não, por que não? Porque é o seguinte, os caras lá para entrar na universidade entra o currículo da pessoa. E na escola pública, os caras te ferram, entendeu? E você vai na escola particular, ou seja, você tem uma média, sei lá, você tem uma média 5, você é um gênio. E você vai na particular, se você tem uma média 9, você é um retardado. Então isso basicamente anulava qualquer tipo de possibilidade de você entrar numa faculdade boa na Espanha. Essa questão do currículo. Mas seria diferente, seria assim. Não, eu sei, só um parênteses aí. Eu faria um Enem, um Saresp na quinta série, na sexta, na sétima, no oitavo, no nono, primeiro, segundo e terceiro, e acumulava as notas. Aí não era uma coisa de repente. Você vinha somando, aí você pegava o cara que é mais estável, mais concordante, não aquele cara que só estudava um ano técnicas de responder um vestibular. Exatamente. Sim, não, eu concordo. E o vestibular, por bem ou por mal, até como é uma crítica que vale até pro concurso público, ele preza muito memorização. O cara vai fazer um vestibular pra medicina. Será que esse cara, ele tem o perfil pra ser um médico mesmo? Sacou? Ele vai ficar lá 3 anos fazendo uma porra de um cursinho pra memorizar a porra da prova, vai passar e se bobear no segundo semestre já larga o curso porque não tem o perfil para aquilo. Olha, isso daí acontece muito, sabe aonde? No psicotécnico. Na década de 80, eu ia fazer um monte de prova para entrar, para trabalhar em várias empresas, e de tanto fazer psicotécnico eu gabaritava aquilo, não quer dizer que eu era bom. É que eu fazia uns 10, 12 testes de aptidão psicológica lá, psicotécnico, eu virava um Einstein, porque eu pegava uma prova daquelas de lógica e matava porque você desenvolvia toda uma velocidade e você só ficava bom de fazer prova, não quer dizer que você fosse um bom funcionário. Exatamente. Disse que é a mesma... É uma das críticas com o concurso público, né? Não, e disse que é a mesma coisa com o teste de QI, né? Ou seja, o teste de QI, ele mede muito bem quem sabe fazer teste de QI. Isso daí é interessante, porque um dia eu sempre corro no CPUSP e tal, né? Aí um dia um cara falou assim, eu vou correr todo dia 10 quilômetros para poder fazer uma maratona. Eu falei, você vai ficar bom em correr 10 quilômetros, né?
E correr todo dia uma maratona também não serve para correr uma maratona, porque você já correu uma maratona. Ou seja, você tem que desenvolver coisas parciais e é aquela da história, ninguém olha o todo mundo olha só as partes. Matemática, você aprende na aula de português, você aprende na aula de educação física, você aprende na aula de geografia. Não existe um cara que é zero de matemática. E você aprende outras coisas em outras matérias. Então, isso é bem-vindo, né? Se você só corre de um jeito, você só vira o cara que faz aquilo. Se você só faz vestibular, você vira o melhor cara de vestibular. O melhor cara para fazer vestibular do mundo é o professor de cursinho. Ele só dá aula daquilo do vestibular e só faz aquilo. Depois de 20 anos, o cara vira um monstro em responder. Agora, se tiver uma questão que não é de cursinho, que seja menos complexo, ele não responde, não faz parte do mundo dele. Isso aí a gente vê, que é um problema de muita escola particular, não vou dizer todas, porque a gente sabe que não são todas, mas muita escola particular, o que ela faz é treinar macaco pra fazer vestibular, né? É exatamente o que eu falei, né? Que é o que eu senti quando eu saí da escola. Eu realmente saí, primeiro que eu sempre detestei escola, né? A minha analogia com escola era de prisão. Eu até falar uma coisa interessante, né? Eu lembro o primeiro dia quando acabou o segundo grau, né? Que era uma segunda-feira, eu acordei assim e eu não tinha que ir pra escola. Eu acho que foi a maior sensação de alívio que eu tive na vida, assim. Eu lembro que eu levantei da cama e falei em voz alta. Eu não acredito que eu não tenho mais que ir pra aquela prisão hoje. Vocês sabiam que na escola, os professores que dão aula de matemática, por exemplo, tem professor que só pega todo ano o segundo ano, porque não sabe a matéria do primeiro e terceiro, porque ele já treinou o segundo e dá menos trabalho para ele. Então você imagina como ele vai jogar na lousa. Podia ser aula por YouTube, porque o cara vai repetir sempre a mesma coisa. Isso, né? Só fala série, tem tudo isso também. Ele podia só botar uns slides, né, e deixar algum aluno lendo em voz alta. E a gente sabe que muitos fazem isso, né? Outra coisa que você tá falando lá do perfil dos alunos, né, que eu acho que a gente ouve as histórias de horror. Aquela coisa do aluno que bateu na professora. Isso daí eu desconheço totalmente e não concordo. Perfeito. Não, é isso que eu queria saber. Porque para todo mundo é ótimo. O aluno pode ser bandido, pode ser mal criado, mas se você é humilde, ele é humilde. Se você provoca, ele provoca, como acontece com seu irmão, com seu pai ou com a sua mãe. Não é porque ele está na escola ou numa relação. Se tem uma coisa que não existe, é violência de bandido com um professor. Às vezes é um coitado de um aluno bonzinho, que o professor mexe com alguma coisa séria e o cara dá um soco e mata do nada, assim, que não tem nada a ver com o dia a dia. Essa violência, esse estigma de que existe uma violência escolar, isso eu desconheço. E é causada pelo marxismo cultural, né? Dos comunistas que estão dentro da escola, doutrinando as criancinhas no gaysismo. Mas ele ainda há aquela visão do mestre, o respeito que no meu tempo havia com o professor? Porque se fala muito disso, qualquer coisa que aconteça de diferente vira uma manchete no Jornal Nacional de que os professores estão sendo agredidos, não há mais respeito com a figura do professor e ganham mal e tal. Tem toda uma história agora. Sabe, a visão que eu tenho é assim, e aí desculpa, tá? É a visão do cara sentado na sala assistindo telejornal. É que, mano, quem manda na escola de, sei lá, uma comunidade é a bandidagem, é o aluno, e o professor senta e faz o trabalho dele e vai embora. Entendeu? Uma visão meio... É o que a gente recebe. É o que a gente vê, assim. O que a gente vê estando afastado, ou seja, não tem contato nenhum, o que a gente vê é que a escola pública é um show de horrores, assim. É campo de guerra, né? E eu estudei em escola pública desde a 8ª série. Eu me formei no primeiro grau, na 8ª série na escola pública e fui até o 3º ano na escola pública. Eu tenho uma narrativa muito importante. Primeiro, o aluno é muito inteligente e percebe quando o professor está enrolando e não quer dar aula. Isso é 80% dos professores. O cara entra para arrumar a bolsa, entra para esperar dar o sinal, manda fazer cópia da página tal para dar visita, não dá aula. E o aluno percebe isso. Então, eu tenho uma frase que às vezes eu uso para os alunos, porque quando eu entro, assim, na sala de aula, como eu tenho formação geográfica, física e muita curiosidade para contar, a gente conversa muito com os alunos. Então, a parte de matemática fica tipo 30%, e o resto, outras matérias que a demanda deles por crescimento é muito alta. E eles respeitam sim, porque eles percebem que você tem muita coisa para falar. Eles calam a boca mesmo e fala mais. Explica isso, eles adoram aprender, você não tem ideia da sede que eles têm. Mas aí tem um problema muito técnico, que eu uso uma palavra assim, educai os professores e não será preciso punir os alunos, que é o contrário de educar os alunos e não será preciso punir os adultos, né? Eu falo o contrário, é o professor que está precisando de educação. Muito sério isso. Os professores estão lá, a maioria,
para não dar aula. Ele fica enrolando, matando aula. Aí o aluno fica violento, não obedece, etc e tal. Vocês podem até, se vocês quiserem, eu posso reunir 5 alunos aqui, a hora que vocês quiserem. A gente pode fazer um ping-pong maravilhoso. Vocês vão adorar fazer um Quina do Mundo com o aluno. Eles são inteligentes, falam inglês, tocam violão. Na minha aula tinha uma menina que estava tocando violão, não me atrapalha em nada. A outra professora vem, tô atrapalhando a minha sola do lado. Você não está atrapalhando na minha sala. Por que vai atrapalhar o vizinho? Então, existe um preconceito daquele aluno que não está copiando, porque a professora se sente como? Não poderosa. Ela perdeu o poder e não consegue gerenciar isso. Mas eu acho que você matou a charada aí, porque eu acho que um conceito de educação que já está ultrapassado é isso, que o professor está ali na frente da lousa e ele é aquela fonte infinita de conhecimento e o aluno é um receptor. A educação não funciona assim. Para ensinar algo, é basicamente uma troca de ideias, né? É uma via de 2 mãos. Só que eu acho que tem muito professor que ainda ele é um pouco ressentido com isso. É o que você falou, é o status. Ele quer ser o poderoso, ele quer ser aquela fonte, ele quer ser o amado mestre da escolinha do professor Raimundo, sabe? Então acho que isso pode ser um problema sério mesmo, interessante. Mas será que não tem algo que é do tipo, os alunos já esperam algo do professor, e aí o professor espera algo, e aí acaba tendo esse negócio, e aí já acaba gerando uma expectativa ali, uma massa de negatividade, um ciclo vicioso que só dá merda. E aí, pra você conseguir quebrar isso, tem que aparecer um cara que nem o Eli, tem uma cabeça fora de série aí pra tentar quebrar um pouco. Será que não tem muito disso? Você vai fazer, os caras não querem saber. Aí os alunos já sabem, mas esse cara não. Pra que eu vou perder tempo com isso aqui? E aí fica nesse marasmo. Você quer ver uma coisa interessante? Eu entro, por exemplo, hoje eu quero fazer uma equação do 1º grau e fazer um gráfico. Eu entro na sala, coloco o plano cartesiano e o aluno pergunta: professor, afundou lá o navio, lá, fulano de tal. Aí eu falo assim, isso tem a ver com o plano cartesiano. Você vai pegando a fala do aluno e jogando na lousa. Mas tem professor que tem medo de perder. Ele tem medo que o aluno comece a questionar porque ele preparou uma aula decorada. Ele não consegue interlocutar com o aluno. Então eu acho que o que está faltando bastante mesmo é o professor aceitar que vai ter coisa que você não vai saber responder. No momento que ele aceita isso, você não tem mais problemas com o aluno, nenhum. Eu ia falar exatamente isso, né? Não só para o professor, mas é um problema muito sério que a gente tem, é esse medo de falar eu não sei. E mesmo, sei lá, por exemplo, eu sou formado... professor é raro você ter professor que fala, não sabe. E, por exemplo, eu sou formado em História, mas eu tenho certeza que tem muita coisa de História que o Paulo sabe muito mais que eu. Por exemplo, História Clássica nunca foi minha especialidade. Nunca me interessei tanto. O Paulo gosta bastante, ele lê bem mais que eu sobre isso. Então, se eu fosse calma, se eu fosse dar uma aula pra uma criança lá, não sei, e me faz uma pergunta específica sobre um assunto XY, você tem que ter essa humildade de falar, eu não sei, mas eu vou te trazer essa resposta, sabe? Eu vou pesquisar e vou te na semana que vem eu te trago aí o que eu puder. Até pra não deixar a criança na mão. Mas isso eu acho que assim, não é só pro professor, né? Essa questão dessa humildade de falar eu não sei é uma coisa que falta pra várias áreas. Não, falta pra quase todo mundo. Só ver a quantidade de coach quântico aí, né? Que você só não é rico porque você é preguiçoso, né? Porque você não quer. Não. Você tem um coach quântico, Eli? Você gosta de quântico? O cara usa quântica pra fazer um monte de coisa, mas lê um livro de quântica ele não lê, né? Lógico que não. Pô, eu descobri um dia desses, nas redes sociais, que um professor, cara, que me inspirou bastante no primeiro semestre da faculdade, virou coach. Coach quântico? Ele não chega a ser quântico, mas ele virou coach. Agora ele ensina pessoas a terem sucesso. Foi meio frustrante, porque o cara era incrível. Deve ser ainda, mas ele era coach, entendeu? Era isso, cara. O coach era por isso, né? É vendedor, cara. É vendedor, entendeu? Não, mas foi um dos caras que me inspirou, que me mudou minha cabeça de garoto que entrou saiu do 2º grau para um projeto de adulto que agora tá na universidade. Ô, André. Tem pessoas que inspiram, realmente. Eu acho que você pegou um ponto bom aí. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o professor que, mexeu com vocês, né? Acho que o André já meio que respondeu agora essa. Todo mundo tem um caso, assim, não todo mundo, mas pra gente aqui, eu acho que sempre teve um professor que marcou, né? Quais seriam pra vocês? Olha, eu vou dizer, na faculdade, é engraçado, eu tô tentando lembrar de professor, teve vários que me marcaram muito na escola, né? Mas eu realmente, assim, realmente não lembro. Não, pode ser faculdade. Mas na faculdade teve um que me influenciou muito, foi a matéria PMC 442. Transferência de calor e massa. Euríale de Jesus Zerbini. Você conhece ele, né, mestre? É o do Land Rover. Eu não sabia, eu não lembrava se ele tinha Land Rover. Tem, assim. Isso não lembrava disso. Eu lembro, era uma matéria que tinha 6 horas por semana.
quarta-feira, 2 horas no final da tarde, e na sexta-feira, 4 horas, cara. E até às 6:30 da tarde. Eu tô falando, cara, eu esperava. Não. Eu esperava a semana toda pra ir assistir a aula do cara de sexta-feira. Mas isso é brutal, cara. E é brutal, e eu adorava, cara. Eu adorava. Eu tive uma professora de matemática na 6ª série, faz muito tempo, antes do Homem pra Lua. Ou quase na época. E você sabe o que ela falou pra mim? Que é impossível fazer um quadrado que tem a mesma área que um círculo. Cara, isso mexeu comigo. Até hoje eu uso isso em sala de aula. A impossibilidade da quadratura do círculo. Você não consegue construir um quadrado com régua e compasso que tem a mesma área que o círculo. Essa professora mexeu comigo. Eu ia, voltava, eu caía sempre no bendito como construir um raiz de 2, como fazer... Você não tem ideia de como isso mexeu. Mexeu muito. E hoje eu tomo muito cuidado com as criancinhas. Tomo muito cuidado, porque olha... Pra mim foi um trauma, mas por outro lado foi uma abertura. Pra mim era inaceitável isso. Tá vendo? O Eli influenciado pelos números irracionais, hein? É, coisa do diabo. E é uma obsessão antiga. Os gregos eram obcecados com isso, né? E aí, hoje, quando eu vou dar aula, eu entro assim na sala de aula, assim, vou conversar com os alunos, e aí eu começo a ficar brincando, né, com coisinhas assim mais curiosas de matemática, e eles vão incentivando e fazendo. Mas uma coisa que eu percebo bastante é que os alunos adoram história da matemática. Se um professor de matemática souber a história da matemática legal, você narrar, fazer narrativas, você cativa o aluno, ele fica impressionado. Aí quando você começa a fazer a conta técnica, ele vai fazendo por inércia, mas o segredo mesmo para dar aula de matemática ainda é as curiosidades da história da matemática. É fantástico que muda certo. Tá, isso era uma coisa que eu queria chegar. Deixa eu só falar dos meus aqui. Meus professores, que eu vou falar de 3 aqui, rapidamente. Tem vai ser por ordem, né? O primeiro é um professor do 2º grau de gramática, e assim, antes de tudo, ele era um cuzão, sabe? O Eli, né? Alguns amigos meus também tiveram aula com ele, sacou? E assim, só que ele era um cuzão, mas eu pegava dele, sacou? Então eu entrava na onda dele. Então assim, eu tenho um amigo meu, inclusive, recentemente, que ele me falou que o Eli falou uma frase na aula, eu não lembrava disso, que marcou muito ele, mas de maneira negativa. Porque ele falou assim, meu irmão, vocês acham que vocês estão estudando, que vocês vão virar astronauta, que vocês vão conseguir tudo que vocês querem? Vocês não vão, cara. Vocês não vão, para de sonhar, sacou? Faça o máximo vai ter uma casa própria e um carro. Exato, sacou? Vocês ficam aí viajando que vocês são fodão, aí vocês são tudo playboyzinho de classe média, velho. Vocês são os bostas, sacou? Ele quase meio que falou isso, sacou? Mas eu lembro dele por uma outra frase, sacou? Ele era um pouco polêmico, esse cara. Que ele falava assim, quando você é professor, e aí volta que a gente falou do professor não ter a resposta, né? O que dizer? O aluno é muito filho da puta, né? Então você tem que ser muito estratégico em lidar com o aluno. Então quando um aluno vem e te faz uma pergunta que você não sabe a resposta, você tem que mentir bem. E ele falou, essa é a maior lição que eu posso ensinar pra vocês. Vocês têm que ser bons mentirosos. Depois da força física, a mentira é a maior força da humanidade. Total. É o que move o mundo, né? E essa frase, pra mim, foi muito impactante de maneira positiva, né? Mas é engraçado, né? Eu acho que metade dos meus amigos que também tiveram aula com esse cara, eles detestavam esse cara, sacou? E eu gostava dele. O segundo professor, mas esse realmente foi um impacto mais real, foi o Rogério, eu não vou lembrar o sobrenome desse cara. Ele me deu aula de introdução à sociologia. Primeiro assim, foi excelente. Foi o primeiro semestre da faculdade. Na escola, eu sempre tinha muita facilidade, sabe? Então eu sempre tirava nota boa. Tudo era muito fácil. E ele foi o primeiro responsável pra baixar minha bola, sacou? Eu falei, brother, as coisas são um pouquinho mais complicadas do que você imagina. Então foi aquele balde de água fria, né? Então assim, eu lembro na segunda aula, ele trouxe ele chegou, botou umas coisas no quadro, e era umas matérias sobre moradia na favela e plantas de apartamento de luxo. E pedindo pra gente, sabe, raciocinar em cima dessa diferença. Então esse cara me marcou bastante. E um último, é um que eu já mencionei aqui antes, é um professor que eu admiro muito pela seriedade dele do trabalho, que é o Segrilo lá da história, né? O Ângelo Segrilo. E era foda, porque assim, ele era um professor muito exigente. Então assim, cada aula você tinha que pegar 3 textos, e assim, pra cada aula tinha, sei lá, 10 textos na Xerox. Você tinha que escolher 3, ler e fazer uma resenha, mas em toda a aula dele. E o que ele falava, assim, o conteúdo é tão grande que eu tenho que passar pra vocês, que assim, eu não tenho como fazer vocês lerem tudo. Mas essa é a única maneira que eu pensei de garantir que vocês vão ler alguma coisa. O que acontecia? Ninguém queria pegar a matéria com ele. Eu já lembro mais de uma vez indo lá fazer a aula dele, e tinha 2 pessoas na aula só, porque ninguém queria fazer a matéria com ele porque dava trabalho, sacou? Então, Ângelo Segrilo aí também fica a minha homenagem pra ele. E aí, André? O André acho que já respondeu, né? Meu
Eu só não vou falar o nome dele. Ah, é verdade, é verdade. Como ele virou coach quântico. Você falou. Não, esqueci. Foi mal. Vem cá, eu posso fazer mais uma pergunta pra vocês em relação à matemática? Porque se fala muito que matemática é a língua universal, né? Vocês concordam com isso? Matemática é a linguagem do universo? Não, ela é muito boa para descrever o universo, né? Agora, a linguagem do universo é porque a gente usa ela para descrever o universo, então é nesse sentido. Sim, mas eu acho que... Será que tem coisas que não podem ser descritas matematicamente? Essa é uma boa, por exemplo. Daqui a pouco... Um cenário Leis hipotético. físicas. Um cenário hipotético, sabe? Daqui a pouco aparece um alienígena aqui e ele fala, matemática, a gente usou isso bastante, mas só levou a gente até certo ponto, sabe? Será que tem algo além ali? Eu vou ser mais romântico, cara. Agora vocês vão entender a charada que é legal. Você quer saber se tem matemática universal? Vou te dar 3 exemplos. Na Caetano de Campos, tinham muito imigrante sírio, chinês, coreano. Você acredita que você põe uma prova, eles não conseguiam fazer prova de nada, mas de matemática conseguiam? Vai falar que não é universal? O cara não sabia a língua, não sabia nada, mas ele resolvia as coisas de matemática. É impressionante como a única matéria que eles conseguiam fazer era matemática, na falta de uma língua nativa ou nossa. Então, isso já mata uma charada grande. Em qualquer lugar do mundo, o raciocínio matemático é o mesmo, a solução é o mesmo, ele entende o problema, é X do mesmo jeito, mesmo que o japonês não usa o alfabeto romano. Não, mas Eli, o que eu acho que pergunto aqui, beleza, que é uma língua universal humana, ok, mas é uma língua universal no sentido... Universal mesmo, universo, por exemplo. Se a gente encontrar um alienígena, a gente usar a nossa matemática, eles vão conseguir entender o que a gente está falando? Aí eu acho que nunca, porque aí às vezes quando... Assim, não é que eu seja ateu, mas os alunos às vezes falam de religião, né? Se o professor tem algum ser mais inteligente que a gente, aí eu pergunto, se tiver, não vou saber. Por exemplo, quando você me perguntou se matemática é universal, já que matemática é universal, claro que não. Por quê? A minhoca sabe que eu existo? Eu consigo conversar usando matemática com a minhoca? Claro que não. Claro que não. Aquela história do cachorro condicionado que ganhou o biscoito que bateu 2 vezes a pata para falar que 2 vezes 1 é 2, é condicionamento. Então, se a matemática fosse universal, a gente já estará conversando com seres que a gente julga serem inferiores. Então, a minhoca não sabe da minha existência e eu sei tudo dela. E a minha matemática não vai resolver nada com ela e nem ela comigo. Eu não acredito, não. É demasiado humano. Com o presidente que a gente tem, meu amigo, com a política que a gente tem, por que os caras vão falar com a gente? A gente é minhoca mesmo. Você pode meter lá, C2 mais 2. Foda-se o cara falar minhocão. É isso aí, é sentido. O problema é se os caras vierem exterminar, né? Cara, então, isso lembrou de uma... Pra que exterminar vai que pega, né? Isso lembrou de uma piadinha, né, que eu vi na internet esses dias, que aparece um alienígena, né, e ele fala, leve-me ao seu líder. Aí a pessoa, ai que vergonha. Fala, não, deixa pra lá, vai, volta. Aí vai pra Plutão, sei lá. Aqui não vai, aqui deu ruim. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês concordam que química sem matemática é culinária? A química é culinária. Isso eu tô falando no melhor sentido possível, cara. Entendeu? Porra, boa parte do que você vê na cozinha é química. Pô, mas o cara inventou o número mais famoso que é o mol, pô. Isso é curioso, né? Quantas pessoas sabem o que é o mol, né? De onde vem esse número, né? É o número só. É o número só. O cara usou uma balança para pesar átomos e dizer, ali tem um mol. Você sabe como é que eu começo a aula de mol? Matemática? Quinta série. Eu pego uma colher de sopa de água e falo, aqui tem 1 mol de molécula de água, 18 gramas. Se eu tivesse de banana, não ia caber aqui na Terra. Cara, não entendi absolutamente nada. Não, mas porque a dúvida é a seguinte, por que o 6 vezes 10 a 23, né? Que é isso que as pessoas não entendem. E aí eu dava, uma época eu dei aula no cursinho comunitário, e é engraçado, assim, a parte de sociais humanas, ciências humanas, tinha muito professor. E pra parte de exatas, matemática, física e química faltava. Então eu acabava pegando o que precisava. Então eu tava dando aula de química, né? E aí eu fui explicar pros caras o que era o mol. E é engraçado, eu sabia o que era mol. Eu usava o que era o mol o tempo todo. Assim, não tinha, mas eu nunca tinha parado pra pensar, por que é esse número exatamente? Aí é óbvio, né? É porque se você pegar a massa relativa em termos moleculares, dá o mesmo número em relação em gramas por mol. Ou seja, 1 mol de oxigênio pesa 16 gramas, mais ou menos. E um átomo de oxigênio pesa 16 vezes o átomo de hidrogênio, mais ou menos. Só para manter essa relação igual. O número fica igual, é só isso. Eu começo a aula falando, 1 dúzia de bananas são 12 bananas. 1 mol de bananas são o número 6 com 23 zeros de banana, que é muita coisa. Então, eu só uso esse número para contar átomos e moléculas. Agora, por que esse número? Para poder coincidir em gramas. Exatamente. O valor, aí você a tabela periódica não precisa ficar pondo unidade, é só
Eu brinco com dezena, números, é só quantidade, é um apelido. Você sabe uma coisa? Eu vou falar pra vocês. Eu tenho dificuldade com estagiário de engenharia. Até hoje, todos têm, assim, algo raro que não tenha. Conversão de unidades. Os caras não sabem fazer. Eu vou falar mais. Tem muito engenheiro que tem dificuldade de converter unidade. Cara, você teve uma sonda, né, pra Marte, que ela deu erro, né? Ela desintegrou na atmosfera por erro de conversão de unidade. Sim, não, mas aí o problema é outro. Eu te garanto que os caras sabiam converter unidade. Não, né? Jabardo, aí foi porque trocou milímetro, um cara fez em milímetro. Exatamente, foi problema de falta de comunicação. Não, eu tô falando, o cara dá uma pressão, por exemplo, em libras forças por polegada quadrada, converta isso para Pascal, que é newtons por metro quadrado. Se o cara não souber, não vê uma tabela, o cara não consegue fazer. Você vai ter que consultar a tabela para saber os fatores de conversão. Deixa eu explicar um pouco melhor. Uma polegada vale tanto e uma libra vale tanto. Como é que você converte? Os caras têm dificuldade de fazer isso. É algo assim assustador. Mas esse dá bronca neles, cara? Como é que você faz? Não, eu ensino, né? Eu caio nesse problema sempre quando eu digo assim: 1 metro tem 100 centímetros. 1 metro tem 100 centímetros, porque centímetro é centésimo de metro. Centímetro, centésimo de metro. Quantos metros tem 1 centímetro? Aí o aluno, mas não tem. Eu falo, não tem números fracionários? É 0,01, mas ele não fala um centésimo. Ele não consegue também pegar parte do todo ou representar usando frações menores. Isso é maluco. Mas eles sabem de quantos reais tem 1 centavo? 0,01. Que você fala 0,01 real, né? Verdade. Mais uma pergunta aqui pra vocês, né? Já que a gente tava de matemática, de número, a gente tem alguns números que são famosos ou são infames, né? Então, por exemplo, a gente tem em alguns lugares dos Estados Unidos, né? Acho que é o 7º andar ou o 13º andar, o 13º andar ele é pulado, né? Porque tem todo um tabu em cima desse. Aí eu vou perguntar pra vocês, assim, vocês têm algum número favorito ou algum número que seja um tabu pra vocês, ou vocês querem falar de algum número que seja sobrenatural? Tá, então eu vou contar uma história do mestre Eli que acho que resume bem tudo isso aí. Já vai comprometer nosso convidado, hein? Jamais. A gente tava descendo eu não lembro onde, tá? A gente tava indo lá, e aí perguntou, e aí fica o pessoal cansado, já tem aquela turma lá, falta muito? Quanto que a gente já andou? Aí o mestre Eli, ele solta, sei lá, 12,3 quilômetros. E todo mundo acredita por causa disso. Não, todo mundo acredita, não. Aí aparece um cara de Jeep, de Land Rover, mentindo, e dava 13,4, cara. Foi chute. Chuta quebrado, que aí parece que tá certo. Essa foi uma lição que eu aprendi com o mestre ali. Voltou. Qual que é a distância entre o negócio? Quero falar de 2 números, viu? 2 números importantes. Mas voltou o que eu falei, né? De mentir bem. Foi uma boa mentira. Eu quero falar de acertou, hein? Tem um número que é curioso, que é o número pi. O número pi, para todo mundo, é uma coisa misteriosa. Não é nada de segredo. Aí o que acontece? É fácil explicar para quinta série, não é para aluno marmanjo que não quer ouvir. Mas é coisa simples, tem a ver com aumento de fotografia. Se você pega uma foto sua e aumenta 2 vezes, tudo dobra 2 vezes. Se você quiser aumentar o raio até dar a volta da circunferência, você aumenta pi vezes. Senão você deforma a circunferência. Então eu fico brincando com os alunos, né? Você pega o raio ali, de diâmetro, multiplica e pega aquela volta da circunferência. Aí sempre aquela pergunta, o que acontece se não der pi? Ela vira oval, ela não fica redonda. Para ser redonda, ela tem que pegar sempre o mesmo valor. Agora, por que deu pi? Aí você vem me perguntar por que deu pi, né? O cara vai dividindo e fica aproximado. Não é que deu pi, é que na hora que divide, você chamou isso de pi. É o nome que você deu, você chamou de Juca, de João. Você chamou de pi porque é P de perímetro da circunferência, só por isso. Não é um número, pô. É uma proporção qualquer. É só um apelido. E tá aí, o mestre ali dando uma aula de análise dimensional. É bom de vez em quando alguém aprender com a gente alguma coisa, né? Porque... não, só beber cerveja não dá não, cara. Muito bate-papo, o aluno tem que começar a mexer com várias coisas, várias nuances. Faz muita diferença. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, que a culpa de não aprender matemática é não aprender física, porque você só aprende matemática que você precisa. E você não aprende física porque não tem aula de ciências. Não tem laboratório, você não mexe, você não faz experimento,
você não compara, você não solta. É tudo isso. Tudo começa em ciência. Porque a matemática não foi desenvolvida para a física. Então, como é que você vai aprender matemática se você não precisa dela? Você não sabe nada de física. É só isso. Perfeito. Perfeita colocação. Isso eu acho que é algo... E, novamente, já voltando para o começo do episódio. Porra, Newton teve que inventar o cálculo para fazer a mecânica, né? Os caras lá, sei lá, geometria, os gregos inventaram aquilo, entendeu? Sei lá, para quê? Para medir áreas e coisas do tipo. E aí depois acharam curioso e foram em cima disso aí. Eu achei interessantíssimo o que você falou, da história da matemática, como é importante. Porque eu vou falar para você, cara, quando eu estudei, eu não tive nada de história da matemática. E eu, como sou um cara que gosto muito de história e gosto de matemática, é lógico que eu adoro história da matemática. E a história da matemática é algo interessantíssimo porque as coisas surgem para resolver problemas concretos e dúvidas atuais. Então você entender a história da matemática é, até certo ponto, entender a matemática. Concordo plenamente. Mas qual era o outro número que você ia falar? É o φ, raiz de 5 menos 1 sobre 2. É o número mais natural do mundo. A razão áurea? Você já pensou? Qual que é o número mais natural do mundo? Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Não, é sério, não tô brincando. Vou ter que explicar agora. Aparece em tudo, Por quê? né? Por quê? Você sabe que número é esse? Eu não tenho a mínima ideia. Isso tem a ver com a vida, com a genética, com divisão celular, de quantidade de filhotes, série de Fibonacci. O abacaxi, o caracol, tudo que é divisão celular, que 1 vira 2, 2 vira 4 e vai indo, na soma sempre aparece a razão entre eles, esse número aí, 1,66. É impressionante como a natureza da divisão celular, por base de 2 bilhões de anos, cai sempre nesse número supernatural, raiz de 5 menos 1 sobre 2. O Fibonacci era um italiano que falou, se eu tiver um coelho, depois um par de coelhos, e cada mês o par de coelho tem um filho, e em cada mês esse filho vai tendo um filhote. À medida que você vai desenvolvendo a quantidade de coelhos, a razão entre eles é sempre raiz de 5 menos 1 sobre 2. Caracol, abacaxi, pinhão, tudo que você contar ali, a razão entre o número de gomos é o número mais natural e inacreditável do mundo. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. E os alunos saem dali da escola, mesmo que declamando, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Aí alguém fala o número para fazer uma brincadeira, os caras falam raiz de 5 menos 1 sobre 2, até hoje. Isso fica com as crianças. É legal que todo número, como eu comecei a conversa, o número 3 é tão falso quanto qualquer outro número. Natural mesmo é o raiz de 5 menos 1 sobre 2. Isso é um número natural, fantástico, real. O resto é falácia. E para vocês, quais são os números que influenciam? Vocês sempre botam na Mega Sena? Porra, eu vou dizer, eu gosto do E, número de Euler. É aquele, você se lembra do logaritmo? Natural, é o número mais natural do mundo. Ou seja, a função cuja derivada é ela mesma. Para quem não sabe, cálculo derivada é a direção. Você sabe o que é legal desse número E? Se você pegar uns juros e pagar em um ano 10%, se em 6 meses você dividiu os 10% e você paga metade daqui a 6 meses, metade depois, se você for reduzindo, vai dar E a quantidade de crescimento. Quer dizer, é um número natural, é normal ficar dividindo para você pagar não juros no final do ano, mas a cada segundo juros. A tendência é pro E. Isso aqui, quando você dá aula de logaritmo, os caras morrem, eles piram. Você pega a calculadora para ver que vai dar 2,7. É maluco isso. Por mais que você divida os juros anuais, porque uma coisa é pagar no final de um ano, a outra coisa é juro do juro, segundo a segundo, milésimo a segundo, e não passa de 2,7 vezes. Esse negócio de limite é louco, é matemática pura mesmo, é legal, é fantástico. E a outra coisa do Euler, né, que precisa ser dito, é o seguinte, quer dizer, o Newton inventou o cálculo, né, em paralelo, Leibniz também inventou o cálculo e usava uma outra notação. E, aparentemente, assim, o que acontece? O Newton foi uma pessoa tão influente na Inglaterra, tão influente, que os caras foram obrigados a usar a notação que ele usava. Isso, e é uma notação meio ruim para cálculo. A gente usa até hoje, né, que é o polo, mas assim, aí entra aquela questão de linguística. Isso, tem gente que cogita que depois de Newton até o século XIX, a gente tá falando, sei lá, 150 anos, quase não apareceu grandes contribuições inglesas na matemática. E um dos problemas, né, foi a questão da notação do Newton, ou seja, a inglês vai ter que usar a notação do Newton. A de Leibniz era muito melhor, que a gente também usa hoje de certo modo. Agora, boa parte, se você pega um livro anterior a Euler, de matemática, certo? Você não consegue entender porque você não conhece a notação em geral. Você pega um livro de Euler,
você entende direitinho, porque ele que estabeleceu toda a notação matemática que a gente usa hoje. É algo assim, você consegue ler como se fosse um livro moderno, praticamente, quando a gente fala Euler. Então só... Pô, interessante isso aí. Bem interessante. Que é um dos grandes nomes aí da matemática e da física, né? Do século XVIII. Extremamente influente. André, e pra você? Aí entra a questão da universalidade da linguagem. André, pra você, qual número te afeta? Não me afeta. O número que frequentemente eu falo no trabalho é 93,7. Por quê? Porque o cara fala assim, mas tá, a quantidade da população que tem acesso a mobile é 93,7% da população. Porque eu vou responder... Lembra da revista Média que tinha respostas imbecis para perguntas idiotas? Nossa, excelente. Então, a resposta imbecil para uma pergunta idiota é 93,7. Só por coincidência, cara, aí ó, insider information, hein? A pressão atmosférica em São Paulo, na média, dá 93,7. Mais ou menos. Olha aí, tá vendo? Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quilopascal, por favor. Vocês acreditam em numerologia? Eu vou perguntar isso por quê. Eu já trabalhei com pessoas e empresas que mudaram os nomes. Uma empresa que mudou o nome, acrescentou duas consoantes, porque a numeróloga falou: acrescenta 2 consoantes no nome do seu... Da sua empresa, que você vai ter sucesso. E aí ficou sem sentido. Quando acrescentou 2 consoantes no nome que tinha um sentido, virou um nome estranho. Mas a numeróloga corporativa bateu em cima e mudaram lá o contrato social da empresa para acrescentar 2 consoantes. Cara, acho que numerologia consegue ser pior do que terra plana, homeopatia, cara, e astrologia, cara. Mas a gente começou falando isso, né? Matemática é ciência? Depende. Se for numerologia, não é, né? Se só fazer conta, não é. Cara, é engraçado, né? Tem um número que eu acho que é interessante, que é o 42. É o significado de tudo na vida. Exatamente, né? Segundo o nosso falecido Douglas Adams, é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. O grande problema é que ninguém, sabe, se dá o trabalho de saber qual é a pergunta, né? A resposta é essa, 42. Pra quem não entendeu, a gente não sabe. Pra quem tá perdido, o Douglas Adams escreveu lá o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele fala de um povo lá que resolveu fazer um supercomputador pra achar a resposta da vida. A resposta da vida, né? Do universo. E aí ficou lá, e aí ele ficou lá 1 milhão de anos resolvendo. Mas eu acho que a Bíblia é mais poderosa, né? A Bíblia fala dos 7, né? 7 pecados capitais, 7, esses 7 primos aí é uma loucura. 666. 7 é um número bem bíblico, né? Bem divulgado. 666, número do capeta. 69. E tem outro número aqui que alguns vão pegar referência, que é o 420, né? Eu tô 420 mAh é um padrão industrial de instrumentação. Bom, tudo bem. Não estou falando disso, mas tudo bem. Vou contar uma parada sobre o número que foi curiosa quando eu me mudei pra São Paulo. Eu tava na praia, aí o cara veio lá, né, com a barraquinha de praia, tá, o guarda-sol, aquela coisa. Tô aqui alugando pra mim, beleza. Aí falou, truta, desculpa aí, 13, né? Foi mal, só tinha o 13. Não, beleza. De boa, não sou petista não. Aí o cara não entendeu, não entendi, ninguém entendeu. Depois um local falou pra mim, mano, que São Paulo 13 é louco, velho. Eu não sabia disso. O cara eu sou local e não sabia disso não, cara. O cara é 13, o cara é maluco. Não, chamar alguém de 13 o cara é 13. Chamar o cara de maluco. O cara é treta. E por que o viado é 24? Mas eu acho que tem a ver com o jogo do bicho, né? Era o jogo do bicho. Viado é o 24 no bicho. Mas cada jogo do bicho tem 4 números. Cara, eu não sei, eu nunca joguei jogo do bicho. Não sei, não vou saber as minúcias do jogo do bicho, né? A gente podia chamar um bicheiro, inclusive, pra fazer um episódio sobre o jogo do bicho aqui. Aí vai ter que pôr aquela voz metalizada, né? Tudo. Senhores... E que se bobear, o cara é vereador, né, mano? A chance é bem grande. Vereador, deputado, alguma coisa assim. Mas é verdade, o 13 é um simbolismo, acho que é até maior que o 7, viu? Negócio de azar. Sexta-feira 13. Não, olha só. Por que a gente, por exemplo, a gente mede, sei lá, as horas do dia tem um base 24, 12, alguma coisa assim, né? Você pega ângulos, 360 graus. Isso vem da Babilônia, cara, que os caras tinham uma base de números, era 60. Por que 60? Né? Aí entra outra pergunta.
que é por que 12? Por que a gente vai na feira uma dúzia de bananas? Porque tem o maior número de divisores, você não faz conta, você faz conta fácil. Exatamente. Então, se você pegar o 60, cara, o 60 é divisível por 1, lógico, divisível por 2, por 3, por 4, né? Por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20 e por 30, cara. Então, assim, é muito cômodo para fazer conta. É lógico que o 12 vezes 5 igual a 60. Então, para entrar o 10 e o 5, tem que passar de 12 para 60. E o 13, agora é conjectura. Porra, se o 12 é um número bom, cara, você tem o 13 que é um número primo, né? Ah, mas pode ser. Tem um certo sentido aí. Polegadas, não tem o lance do pés. Era o pé do rei, o tamanho do pé do rei virou a medida de quantos pés. E tem umas doideiras assim. Cara, sim, cara, você precisa ter um padrão. E até, por exemplo, quando você fala história antiga, né? Eles têm várias unidades na Bíblia, ou os romanos usavam, então, que a gente não sabe exatamente qual que era aquele valor. Então, em diferentes épocas, eles atribuem diferentes valores. Então, voltando para a Terra plana, né? Quando Aristóteles demonstrou que a Terra era redonda. Sempre volta para a Terra plana. Sempre volta para a Terra plana. Sempre volta para a Terra plana, cara. Quina do mundo. Né? Quando ele demonstrou que a Terra era redonda, né? E aí o pessoal foi calcular ele deu a distância lá entre. O que ele fez foi o seguinte: tinha um poço que numa época do ano o sol estava incidindo exatamente, então você conseguia ver o fundo. E aí ele pegou, olha, então eu vou medir a altura, pediu para o auxiliar dele medir qual que era o ângulo do sol em Alexandria e e ele mediu a distância entre os dois pontos. Aí ele chegou a um certo valor, mas dependendo do valor da unidade que ele usou, que era um estádio, que é aproximadamente 200 metros, o bagulho era muito exato, assim, muito próximo do valor real, ou não tão próximo, mas até próximo, certo? Só curiosidade aí, Terra plana, porque Terra plana e Olavo tá no nosso coração. Não tem como, cara. A gente não consegue, a gente não se aguenta. Tem que ter uma Terra plana, tem que ter um Olavão. Tem uma história bacana, como eu falo a história da matemática, quando eu dou aula de metros e unidades, tem uma história que eles gostam muito. Na Revolução Francesa, tinha 2.000 sistemas de medida. Tinha o polegar da rainha, do rei da Inglaterra, do rei da França. E aí, a ciência vai pegar 10 milhões de avos do meridiano da Terra e vai chamar de metro, de medida, e pegar uma barra e pôr lá no museu e todo mundo copiar igual. Isso que é padrão. Você tem que levar a barra até o museu, comparar, por comparação mesmo. Então, essa ideia de metro, ela foi genial. Por quê? Porque todo mundo conseguiu ter um padrão que não depende do homem, do rei, ou da rainha, ou do pé, ou da mão. Um padrão que tem a ver com a Terra, né? E mais do que isso, eles combinaram com os ingleses, que os ingleses aceitaram, que vai ser o metro, desde que todo mundo aceitasse 0 em Greenwich. Só que os ingleses ficaram com 0 do Greenwich e não mudaram para metro, ficaram com polegadas. Deram uma rasteira. Mas agora eles mudaram. Mas é engraçado que você falou isso. Eu vi um vídeo recentemente, né? Porque na Inglaterra, quando você pega um pacote de leite, ele vai estar tanto em unidades imperiais, tanto no sistema métrico, né? Porque o pessoal mais velho ainda usa muito, né, o sistema imperial. Os Estados Unidos é um caso mais curioso. Por exemplo, eu estudei uma época, quando eu era moleque, lá nos Estados Unidos. Cara, tudo na escola era ensinado em unidade métrica. Na universidade, tudo era unidade métrica, nos Estados Unidos. Você pega a maioria dos livros recentes... Eu tô falando, recente é 30 anos. É tudo métrico, sistema métrico. Se você pega alguns livros tem até 2 edições. A edição imperial e a edição sistema internacional, que é o métrico. O problema não é Estados Unidos e Inglaterra, o problema é Bahia, é Nordeste, porque lá é tarefa, é légua até hoje. Lá você não põe metro nem a pau. Lá o cara mede tudo com tarefa, com légua. Tarefa? É o tanto de área que um homem consegue plantar feijão e colher por dia. Eita, porra. Tarefa é o terreno, a medida de terreno que ele consegue... Mas alguém não padronizou isso? Mas lá na Bahia é tudo assim. Você não tem como falar nada de metragem ali. Bicho, não, eu sei. Mas foi padronizado? Paulo, não, porque tem homem que trabalha mais rápido e mais lento e tem várias tarefas. Tem a tarefa de Porto Seguro, tem a tarefa... Aquela problema das medidas, né? Para cada uma tem um valor. Isso é que nem receita de vovó, né? Você pega um punhado de alguma coisa. Punhado. Porra, punhado é de lascar. Punhado, senhores, pitada. Pitada eu acho mais fácil, mas punhado, porra, pode ser qualquer coisa punhado. Cara, pitada depende do tamanho do teu dedo, né, cara? Exatamente. Senhores, já vamos caminhando aqui pro final do episódio. Considerações finais sobre matemática. Bom, primeiro eu queria agradecer ao mestre Eli, certo? Tá participando aqui. Ele foi um cara
muito amigo meu, um cara que me ajudou muito, eu devo muito do que eu sou a ele. Pô, assim, eu tive a oportunidade de visitá-lo lá no Caetano de Campos, né? Você vê que a molecada adora ele. Matemática é algo que eu uso todo dia, certo? Em vários níveis, ou seja, desde calcular uma área até calcular, resolver uma equação diferencial, não é algo estranho, ou seja, eu uso isso aí todo santo dia. E a minha relação com matemática é aquela coisa, né? No começo eu gostava muito, eu diria, se você fosse classificar um curso de engenharia, é um curso que faz o seguinte, é como você aprendeu a odiar matemática. Ao longo do curso você vai começando, e é sistemático isso. Desde os primeiros cursos até o final, assim como não gostar de matemática, mas felizmente eu consegui sair dessa. E hoje eu gosto de matemática de novo. Muito bom. Mestre! Eu queria falar, então, que a técnica, a matemática, ela melhora o mundo, melhora bastante. Mas ela jamais pode ser usada para decisões políticas ou de sociedade, porque a sociedade não é matemática nem técnica. Aí entra o político. Tem que ter o político, que não precisa ser matemático. Eu não posso usar um computador, um software para decidir coisas da sociedade. Tiago, aquele nosso plano de pôr o computador para fazer tudo, eu acho que não vai dar certo, hein, mano? Pô, sei lá, cara, vamos ver. Vai dar em distopia, cara. Como toda história de ficção científica. A partir do momento que ele perceber que o elemento humano é irrelevante, já era. André? Eu sempre gostei de fazer joguinho, brincadeira em bar. E, cara, as melhores brincadeiras de boteco são ligadas à matemática. E aí, cara, puta, eu tenho vários exemplos aqui de brincadeira de bar que renderam muita conversa porque eram coisas de matemática. E matemática sei lá, é muito mais fácil uma pessoa não saber escrever do que não saber fazer conta. Eu tenho isso no meu trabalho direto. Eu tenho pessoas que estão terminando a faculdade e falam os pessoal, entendeu? Não, os pessoal lá não sei, escreve coisas que você fala, mano, é impossível você entender um negócio desse. Mas faz conta, sabe fazer. Então, uma das minhas recomendações, inclusive, vai ser vão ter alguns links de brincadeiras de boteco ligados à matemática. Boa. Matemática é divertido pra mim. Cara, é engraçado, né? Que como eu falo, né? Matemática foi uma coisa que eu sempre usei pra tudo, né? Mas eu vejo matemática, como vocês falaram antes, como uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta muito prática pra resolver problemas, né? E eu até brinco com a minha namorada, com a Carol, que eu uso regra de 3 pra tudo, né? Então qualquer probleminha mínimo matemático, a partir da regra de 3 você acaba conseguindo resolver e tirar alguma conclusão boa, né? Assim, você sabe que o mundo é construído com base em regra de 3, né, cara? Exatamente, sacou? Então, acho que eu reforço assim, o que já foi falado aqui no episódio, sabe? Que a importância do ensino de matemática. E que, novamente, né, esses tijolinhos que a gente carrega na mão aqui, esses Black Mirrors, eles deixam a gente um pouco preguiçoso para algumas coisas, né? Eu mesmo, eu sou um auto-assumido preguiçoso de conta, já que eu tenho uma ferramentinha que resolve tudo para mim. Mas eu acho que, até como um processo cognitivo, é importante a gente entender matemática, nem que seja de uma maneira mais básica. E é isso. Pessoas, meus amigos, recomendações? Então, mestre, a gente costuma fazer no final, sei lá, recomendar livros, coisas culturais aí, né? É o que você quiser. O que você quiser. Eu acho assim que se alguém quiser saber o que é matemática, tem que ler o livro de Filosofia do Beltrano Russell, Introdução à Matemática. Muito bom, muito bom. Excelente. Não tem coisa melhor para entender matemática, de verdade. Bom, eu vou recomendar uns canais de YouTube, na verdade. Eu vou recomendar um que é o Numberphile, que ele é um canal sobre matemática, que ele é muito bom. Ele melhorou de qualidade nos últimos anos, né? Que ele era um pouco amador, agora está um pouco mais profissional, e ele é sensacional. O outro canal que eu vou recomendar é o Veritasium, que ele, dentre vários tópicos, ele mexe com matemática. Esse já é um pouquinho mais profissional, o canal. Novamente, né? Esses canais são todos em inglês, mas vale a pena até para praticar o idioma. Eu vou recomendar o Crash Course, que eu já recomendei antes, porque eles têm cursos de várias coisas, dentre elas matemática. E por último, um outro canal que eu já recomendei antes também, que é o Minute Physics. Eles se ensinam física de uma maneira bem didática e visual, só que inevitavelmente matemática entra no jogo, né? Porque não tem como você falar sobre física sem falar sobre matemática. E eu lembrei de um negócio aqui, né? Que a gente tá falando sobre professores, né? E eu lembrei vocês lembram da escolinha do professor Raimundo? Lógico. Pô, eu lembrei de um personagem que era o Rolando Lero. Amado mestre. Rolando Lero. E isso aqui não chega a ser uma recomendação, é só um saudosismo aí
da televisão brasileira, né? Que tinha o Rolando Lero e eu lembro também do Armando Volta. Lembra dele? Não, esse eu não lembro. Somebody Love. Ah, sim, é lógico que eu lembro. Acho que ele faleceu faz uns 2 anos, né? Ah, eu não sei, cara, mas era bom, era engraçado, porque o Rolando Lero, ele tentava enrolar o professor numa história que inventava na hora, e já o Armando Volta, ele subornava o professor com comprinhas de camelô. E dava certo, normalmente, né? O suborno dele funcionava. Então volta aí, assim, acho que o que eu falei antes já, a dica do meu professor de gramática, seja um bom mentiroso. Fica por aí. E aí, André, alguma recomendação pra gente? Vou recomendar uma só, depois eu coloco os links lá no nosso site. Mas tem um canal no YouTube também chamado Matemática Rio, onde é o professor Rafael Procópio, que ele fala muito sobre matemática, coisas sérias, mas ele coloca alguns materiais que são de curiosidades, o bonde das matemáticas, curiosidades matemáticas do cotidiano, truques matemáticos que eu adoro ver. Dá uma olhadinha lá que tem coisa legal pra ver também. E, cara, procura truques matemáticos de boteco. Você vai se divertir pra caramba. Porque tem muita gente que acha que matemática é difícil, mas quando você começa a brincar com os números, fazendo truques e brincadeiras, você consegue se aprofundar nisso e sai todo mundo se divertindo. Bom, eu vou recomendar um livro aqui. Foi um livro que foi muito importante pra mim. É o que eu te falei, engenharia você acaba... o curso meio que distrata a matemática. Tudo, novamente, é como se começar a querer odiar matemática, pra gente que gosta de matemática, né? E aí um dos livros que me ajudou a voltar a gostar de matemática é um livro que tem tradução em inglês, é um livro russo, certo? Tem tradução pela Dover Publication, ou seja, então não é tão caro. É um livro chamado Mathematics, Its Content, Methods and Meaning. Matemática, seu conteúdo, métodos e significado. Né? Eu não achei tradução em português. Talvez exista, mas ainda mais russa. O que eles fizeram foi o seguinte: pegaram todos os grandes matemáticos russos e fizeram uma pincelada geral da matemática, sei lá, 1980, 1970, não sei o ano exato. Então, e segue uma ordenação mais ou menos histórica. Então começa com como é que surgiram os números, aí vai geometria, álgebra, por aí vai. Tá? E trata tudo, até de assuntos esotéricos, né? Teoria de grupos, esse tipo de coisa. Então, só para você ver, os editores são, para quem conhece um pouco de matemática, vai reconhecer esses nomes. Os editores são 3, certo? Alexandrov, Kolmogorov e Lavrentiev. São 3 dos grandes nomes da matemática do século XX. Não é para qualquer um livro, certo? Quem tem uma boa formação de escola, primeiro e segundo grau, vai conseguir ler os primeiros capítulos numa boa, depois vai ficando mais difícil. Quem tem uma formação, quanto melhor a tua formação matemática, mais longe você consegue avançar e mais profundo mais você vai conseguir aproveitar. Mas é um livro que para mim foi muito importante. Pô, mas vale como desafio esse aí, né? Com certeza, tá? Tem um autor que ele tem alguns livros em português. Eu não li os livros em português, né? Na verdade eu li um livro dele, mas o autor ele é muito legal, que é o Ian Stewart. Então ele tem assim um livro lá, uma história de simetria na matemática. Isso é muita história, é legalzinho, mas o fantástico número dos números, certo? Os desbravadores da matemática, os maiores problemas matemáticos. Ele escreve bem, ele manja bem do assunto. Dele eu queria recomendar um livro que eu não achei em português, que para mim é algo assim que, novamente, mudar a tua percepção do mundo, que é Fearful Symmetry, né? Simetria medonha, que ele vai tratar justamente o efeito de simetria no mundo, né? Como é importante isso. Trata um pouco de história e casos. É um livro muito legal, só que eu não achei em português. Finalmente, vocês falaram de Brasília, então eu vou recomendar uma cidade, vocês visitarem. Quando acabou a pandemia, vão para a Argentina, está a 60 quilômetros de Buenos Aires. Se chama La Plata. É uma cidade totalmente planejada, ou seja, todas as ruas 90 graus e tem as diagonais. E os endereços, assim, então, agora eu não lembro direito, faz anos que eu fui lá, mas assim, tipo, as ruas pares são verticais, as ruas ímpares são horizontais, ou ao contrário, e outra numeração as diagonais. Dá o endereço, não só você sabe onde está na cidade, certo? E o endereço se dá como? Se dá como a intersecção das ruas. Então não só você sabe como chegar, como você ainda sabe a distância entre as duas. A cidade é um brinco, é muito legal a cidade. Em particular, cara, existe um museu de história natural deles que é espetacular. Não deixa de ver nada do Museu de História Ciência Natural lá de Chicago, que é famoso, ou de qualquer lugar do mundo. É espetacular.
Então eu recomendo, a cidade bem agradável, bonita, e tem esse museu que é nível. Assim, não dá pra descrever. É difícil de acreditar que exista isso na América do Sul. Ô, Paulo, acho que essa foi a primeira recomendação de viagem que a gente teve no podcast. Muito bom. Abre elas. Senhores, algo mais? Eu acho que estamos aí, né? Então, agradecer novamente a participação do Mestre Eli. É um herói aí da educação brasileira, porque hoje eu acho que pra você ser professor, você tem que ser um pouco herói, cara. E é isso aí, galera. Um abraço e até em breve. E, novamente, mais uma coisa, o nosso site tá no ar. Todas as menções, recomendações que a gente faz no episódio estão lá no site, tá? Então, se tiver alguma coisa que interesse vocês, é só clicar lá, equinomundo.live. E não é tão horrível quanto era antes. Tá ficando bonitinho, tá ficando bonitinho. Tchau pra todo mundo. Obrigado pela entrevista. Adorei. Valeu, obrigado, galera. Valeu aí, cara, sempre falar de matemática é sempre legal. Fazia alguns anos que eu não via o Mestre Eli e é sempre um prazer tremendo conversar com ele.